Olá, muito boa noite! Bem-vindos ao Channel Apresenta Astro Lovers. Bem-vindos, boa noite! E hoje uma noite muito especial, sexta-feira, dia de Vênus. Vamos conversar com o Simão Cortês. Pois é, o Simão que eu já conheço há muitos anos, não é? Estou em direto, ligação fraca, não sei. Está tudo bem? Estão aí? Alguém está aí desse lado? Estava a dizer que conheço... Olá, Miriam, boa noite! Conheço o Simão desde o início, desde 2016, quando o meu colega da ceia, não é? Eu estava um bocadinho mais à frente e ele a começar e... Sim, Miriam, boa noite! E rapidamente ele se destacou, não é? E depois ganhou o prémio dos estudantes da Aspas daquele ano. Participou, também ganhou na nossa jornadas astrológicas de outono. Ganhou também o jogo com a Alexandra Costa. Foi ótimo, foi tão giro aquele fim de semana. Foi quando eu conheci melhor, não é? Porque eu estava noutra turma. E rapidamente se tornou num astrolover de renome internacional. Já é astrólogo, já dá aulas de astrologia com o João Medeiros, já está a dar aulas na Saturnália, na minha escola brasileira. Já está a dar aulas numa faculdade. Olá, boa noite! Numa faculdade em Canterbury, a faculdade. Como é que é? Depois ele explica melhor o nome em inglês. Já mora em Inglaterra, já estudou com os melhores da astrologia, do mundo da astrologia. Tem sido uma aventura para o Simão. Olá, Ana! Uma aventura espetacular. O nosso orgulho português. Estuda com o Cornelius, com a Maggie Hyde e com a Angela Foss, mas ele melhor que ninguém. Olá, boa noite. Ele melhor que ninguém vai nos explicar. Já publicou artigos no British Astrological Journal, no Astrolábio brasileiro, nos cadernos de astrologia português. Olha, é a loucura total. Para fechar esta apresentação, ele é, vamos falar da assinatura astrológica, não é? Ele é Sol em Gêmeos, uns Gêmeos de casa 11. Ele tem Lua em Escorpião. Mega power esta Lua. Na casa 5. E um ascendente Caranguejo. Ou seja, é muito intuitivo, muito mãe de toda a gente, muito querido, muito meiguinho, um amor, sempre foi para mim um querido. E é com imensa curiosidade e orgulho que eu vos apresento o Simão Cortês. E vamos ver se ele já está por aqui. Não sei se está, porque eu disse para ele me dar tempo para o apresentar. E ainda não chegou, por isso agora podem falar comigo enquanto ele não chega. E vamos falando. Na verdade, digam-me se ouvem bem, porque... eu não trouxe... que chatice. Eu não trouxe os fones. Eu disse para ter... eu não trouxe os fones. Por isso, olha, não tenho aqui os fones. Deixei na sala. E agora não sei o que é que fazer. Sei de ir lá à sala e deixar daqui um bocadinho. Ou sei de falar sem fones. Essa que é essa. Eu gosto tanto. O som está bom. Mas é que quando o Simão entrar, pode ser que haja grandes mudanças. Esse é o meu medo. Eu acho que vou lá num instantinho. Estes problemas do direto, não é? As dúvidas. Porquê que eu me esqueci? Que chatice. Esqueci-me. O som está ótimo. Sim, Denise, obrigada. Mas quando o Simão entrar, pode não ficar bom. É só esse o meu problema. Simão, já estou à tua espera. Vai correr tudo bem. Ainda bem. Onde é que tu andas, Simão? Eu disse que primeiro falava um bocadinho, mas eu não ia falar assim tanto, não é? Vocês conhecem o Simão? Ou vai ser a primeira vez que vão conhecer? Alguém conhece o Simão? Eu acredito que o Simão é mega conhecido, não é? Mais conhecido, acho que impossível. Sim. Denise Brown. És portuguesa, Denise? Não, és brasileira, é isso?
Olha, eu acho que vou. Ah, conhece assim mal. Eu acho que vou voltar. Eu vou desligar, vou lá buscar. Desligo a emissão, vou lá buscar e já volto. Acho que como o Simão não está, vou lá, paro este direto e já volto. E volto tudo a fazer de novo. Se ele não entra, não é? Vou mandar para ele. Simão. Porque estes momentos parados também não têm graça, não é? Pois, eu falei com ele agora mesmo, Isabel. Ah, está aqui! Simão, bora lá! Vamos embora, vou-te convidar. Simão Cortês! Aqui está! Eu Simão! tava... Oh, Olá, Simão, tudo vê lá, bem? tinha que eu me esqueci dos meus fones na sala. E estava aqui Ah, com, não... estava aqui com Mas medo. precisas de ir buscar. Assim, se eu ouvirem bem, não sei. Ler estas coisas de direto, não é? A pessoa deixa, Uhum, não podes deixar aqui isto sem ninguém, não é? E então, uhum. olha, estás bom? Está tudo bem, sim. Como é que está tudo por aí? Estás um bocado assim. Como é que se diz isto? Estás sem imagem, estás assim a ficar todo. É a net. Eu também te vejo assim, também te vejo assim. Não sei o que é que pode ser. Ah, ok. Deve ser a net, é a net de um de nós, mas vamos esperar que corra bem. Consegues me ouvir? Sim, será que é minha? Olha, a Júlia Garcia, a minha professora. Uau! Será que é minha? Eu vou ver se é minha. Dá-me só um segundo, peraí. Espera aí, sim, está bem, mas... Alô? Vês Está bem? melhor? Estás melhor? Estás Vejo melhor? bem, vejo Ah, bem. Eu também mudei a fonte da minha internet pelo sim, pelo não. Vamos exatamente. ver como é que corre assim. Não sei bem que fica a gravação, não é? Não faço ideia. Pois, vamos ver. Queres começar de novo ou queres fazer agora? Para mim. Eu estou bem assim, não é preciso. Por mim não é preciso começar de novo. Sim, eu acho que era eu, sabes, a minha net. Eu agora pus ligada à net do meu próprio telefone, estás a ver? E não à Uhum, net de casa. eu fiz o mesmo. Ah, Pelo- ficou muito melhor, já viste? Sim, sim, é verdade. Incrível. É verdade. Olha, não viste a minha apresentação? Só vi o fim, desculpa, só vi o finzinho. Ah, É sempre assim, verdade. finzinho. Porque eu Qual não é? sabia se podia entrar sem complicar, mas sim, sim, desculpa. Se podia estar o quê? Não sabia se podia entrar sem, antes de ser convidado. Eu não sou especialista em lives ainda. Ah, Mas podes, percebi que era para podes. entrar. Eu é que só Pronto, te ia convidar depois de fazer a claro. apresentação. Podes estar a ouvir, percebes? Mas eu só te ia Uhum, chamar depois. Foi isso que eu quis claro, claro, dizer. claro. Já percebi. Desculpa. Olha, já fiz a tua apresentação astrológica do Sol em Boa. Gêmeos na 11, a Lua em Escorpião na 5 e o Ascendente em Caranguejos. Eu não sabia que tu tinhas Lua Uhum. em Escorpião. Tenho, tenho. Uau! Talvez não haja muita gente que saiba porque é da própria natureza da lua em escorpião. Não andar a gabar-se, não sei. Exatamente. Exatamente. Tens a Lua do Luís, não sabia. Muito fixe. Sim, exatamente, tenho. A do Luís está um bocadinho mais à frente, mas sim. Mas fala a É, mesma é, língua, não é? Por isso é que vocês ficaram assim não. lá nas jornadas astrológicas de Sim, outono, não é? nós damos bem, nós damos-nos bastante bem, é verdade. Acho que tem a ver com isso. Olha, e eu acho que até sei, a primeira pergunta que eu te vou fazer é como é que te apaixonaste pela astrologia? Sim, Por acaso, essa pergunta eu não sei a resposta. ok. Ora, conta lá. Ah, é uma boa pergunta. Ou seja, acho que toda a gente, quando é mais nova e assim, muitas vezes tem alguma curiosidade. Portanto, eu tive alguma curiosidade por astrologia quando era adolescente e assim, especialmente astrologia de jornal e de revista. Um,
acho que é onde todos os adolescentes apaixonados e nervosos para saber alguma coisa costumam ir. Mas onde eu me apaixonei a sério por astrologia foi mais tarde e foi com outra aluna do CEI, que é a Isabel Alves, que é mãe de duas amigas minhas e que na verdade um dia eu nem gostava particularmente de astrologia nessa altura e na verdade um dia eu estava a passar por alguns problemas, ela tinha começado a estudar no CEIA e pediu para ver o meu mapa e disse umas coisas sobre os elementos, era só sobre o facto de eu ter bastante ar, mas que na altura eu senti que ela estava a compreender melhor o meu dilema do que muita gente que me era muito próxima e portanto eu fiquei muito curioso e quis aprender e foi assim que eu depois também me juntei ao CEIA e estudei astrologia, basicamente. É uma história bastante prosaica, não é nada de extraordinário, mas é a verdade. Muito bom. Boa noite, Mariana. Lua em escorpião como o nosso Simão, hein? Pois há uma atração, não é? As luas em escorpião geralmente sentem-se atraídas, como o Luís, como agora a Mariana, não é? Mas eu não sabia essa história. Eu só te conheci, nós estávamos já na escola, eu acho que a primeira vez que eu me lembro de ti, na verdade, Simão, não me lembro. Não sei se foi num evento de Natal ou se foi só nas jornadas. Primeira vez, eu sei quando é que foi a primeira vez que eu te vi. Foi na verdade, quando estavas a apresentar o Astro Lovers com a Isabel Parreira no evento a Isabel está aí. Da escola. Sim, eu sei. Sim, foi a primeira vez que eu te vi. Foi quando tu me viste a mim, mas eu não dei conta. Sim, quando tu me viste, não sei, claro. Pois. Mas isso foi a primeira vez que eu te conheci, sim. Apanhaste-nos a estreia da Astro Lovers da Isabel. Apanhaste a primeira ou a segunda leva? Porque a gente fez duas. Acho que foi a primeira, por acaso. Porque eu tenho várias ideias depois de ter estado na segunda também. Mas não tenho a certeza, não vou garantir. Foi uma delas. Eu acho o máximo aqueles trabalhos que o João põe os alunos a fazer. Acho mesmo muito giro. Não sei se isso continua, mas acho... Continua, Simão. Estava a acontecer, depois com o Covid parou um bocado. Depende sempre do entusiasmo dos alunos, não é? Há alunos que têm mais entusiasmo por fazer, outros têm menos, mas houve algumas apresentações até mais ou menos recentemente. Mas pronto, depende sempre da vontade dos alunos, acima de tudo. Pois, mas olha, no nosso tempo foi um grande entusiasmo mesmo. Foi muito... Foi toda a gente, acho que foi fazer isso, foi muito giro. Sim. Na minha altura também muita gente fez. E o teu trabalho foi o trabalho dos super-heróis, não foi? Um deles, sim. O outro foi da morte, não foi? Foi sobre morte, sim. Eu fui ao teu. Sim, também estavas lá, exato. Eu acho que foi no mesmo dia, para dizer a verdade. Se calhar sim. Vi, mas não tenho a certeza, porque são sessões partidas, não é? Olha a Isabel a dizer, I'm here. Olá, ela Isabel. Fala inglês contigo, percebes? Como tu estás em Inglaterra, ela fala inglês. Faz bem. Não, mas é bom ouvir e falar português também às vezes. Sim. Conta. Vamos começar do início. Então foi assim, essa tua amiga acabou por te seduzir, tu ficaste intrigado com como é que ela sabia mais sobre ti, com os teus próprios familiares, e foste tirar o curso. Isto foi em 2016, não é? Foi mais para... ou seja, isto foi... Espera aí, deixa-me concentrar. É que tu és super relâmpago. Foi antes não, mas foi um bocadinho antes. Eu comecei a fazer o curso no CEIA em 2015. Portanto, isto deve ter sido no início de 2015. Este evento terá sido no início de 2015. Eu, na altura, não tinha dinheiro para fazer o curso. Portanto, tive de esperar quase um ano. E depois comecei no segundo semestre de 2015 a fazer o curso com o João. Foi isso. Eu, por acaso, não falei na tua apresentação. Tu já estavas na faculdade a tirar o... explica-me, a linguística era uma licenciatura em linguística, já estavas no doutoramento ou estavas... Não, estava a fazer uma licenciatura na altura ainda. Sim. No fim da licenciatura, não, já estava a fazer mestrado. Estava a fazer mestrado em linguística na altura e estava a trabalhar, eu trabalhava na faculdade como investigador nessa altura. Eu lembro-me, isso eu lembro-me. Mas depois eu desisti do mestrado, eu não o terminei. Portanto, eu em linguística... Mas foi por causa da astrologia, Simão? Foi por causa da astrologia? Foi um bocado por causa da astrologia. Foi muitas coisas, mas foi parcialmente por causa da astrologia. Olá, foi Renata! Um bocado... Então, Renata Azata, minha colega da Saturnal. Olá, Renata, tudo bem? Sim, eu conheço. Foi um pouco por causa da astrologia. Foi um bocadinho o sentimento, foi quando eu ia pagar as propinas do meu segundo ano, a primeira leva, que é sempre maior, eu pensei com estas propinas,
com essas propinas eu podia alugar um sítio para começar a dar consultas. Que máximo! E então desisti aí na hora, para dizer a verdade. Foi esse o raciocínio. Mas, sim, portanto, teve alguma coisa. Arrendaste o sítio? Arrendei um sítio. Tu nunca viste, tu nunca estiveste lá, pois não? Era assim, era aqui. Foi com sabes a Ana Garrido? Conheces a Ana Garrido? Sim, o nome dela, sim, conheço. Pronto, foi com a Ana Garrido e era assim um sítio pequeniníssimo, ao pé do Alto de São João, ao pé do cemitério, mesmo ao lado do cemitério, mas era assim um sítio subterrâneo, era um armazém que tinha sido transformado numa escola de tango. Eu até te falei nisto na altura, porque tu estás envolvida em Cannes. Foi na Quisata, exato, foi na Quisata, era na Quisata, era nas traseiras da Quisata, certo? Só que eu nunca cheguei lá a dançar tango e nunca cheguei lá a ver a tua sala. Sim, era pequenina. Eu lembro-me. Sim, era extraordinariamente pequenina. E depois lá depois tive uma subida na vida e passado mais ou menos um ano consegui dar consultas durante uns tempos na Alexandre Herculano, com uma pessoa que eu conheci que tinha lá uma sala. Grande mudança. E fazia-me um preço muito razoável por mês para eu dar lá consultas. E depois vim para a Inglaterra. Depois vais para onde? Para a Inglaterra. Exatamente. Eu lembro-me do Carlos Holanda, muito preocupado contigo. Lembras-te? Várias jornadas, a dizermos, Simão, mas tu tens que pensar bem, não deixes a faculdade. Depois acabou por correr muito bem, não é? Claro, eu não tencionava deixar a faculdade para sempre. Eu tencionava deixar aquela faculdade e aquele curso. Sim. Em particular. Foi sempre isso que eu senti. Eu depois fiz o mestrado e estou a fazer doutoramento agora. Portanto, eu mudaste de área, não foi? Completamente. Agora estou naquilo, ou seja, eu estudo também bastante astrologia na faculdade, não é? Principalmente, obviamente não estudo técnica astrológica, porque isso não há nas faculdades, mas estudo história e estudo história do pensamento e filosofia da astrologia e, portanto, estou naquilo que genericamente se chama estudos religiosos, não é? Que é o estudo de tradições religiosas ou esotéricas ou místicas e foi isso, portanto, foi uma mudança grande. Mas foi uma mudança dentro da própria academia da Universidade de Lisboa. Conseguiste Não. Não cortaste mesmo com a Universidade de Lisboa? Cortei completamente com a Universidade de Lisboa, não tenciono voltar, mas... E eles não ficaram zangados contigo? Não eras um talento também naquela área? Eu em linguística, quer dizer... Eu em linguística era considerado bom aluno, efetivamente, e tive algumas bolsas por causa disso e assim. Mas também já havia um processo que eu sinto havia um processo de quebra já há muito tempo entre mim e o departamento e também eu já andava a gerar conflitos da minha parte. Lá está, a lua em escorpião pode ser mais conflituosa do que parece e na verdade eu acho que para muita gente terá sido um alívio eu deixar de ser uma não é, o jovem que está embaixo da cadeia alimentar e que é muito chato. Então acho que muita gente deve ter ficado algo contente com a minha saída. Acho que para muita gente foi indiferente também, para dizer a verdade. Portanto, foi isso. E depois vim estudar para a Inglaterra. O mestrado que eu fiz já sobre estes assuntos foi em Inglaterra. Mas esse mestrado que tu fizeste noutros assuntos em Inglaterra, tu escolheste essa faculdade também muito influenciada pelo João Medeiros, não foi? Porque eu lembro que o João adora o Cornélios, não é? Sim. E tu conseguiste arranjar ali uma maneira... Como é que foi esse processo? Porque eu acompanhei antes, depois já não acompanhei. Como é que tu conseguiste? Sim, o processo, então, o que é que aconteceu? O João apresentou uma obra do Jeffrey, portanto, do Jeffrey Cornelius, que é um autor, mas bem, portanto, eu tenho alguma relativa intimidade com ele, ele é meu orientador de doutoramento, foi meu orientador de mestrado, portanto, eu chamo-o por Jeffrey, não é pretensão. Mas... claro, já conheço, não é? Sim, claro. Mas o João apresentou-me o trabalho do Jeffrey, que foi um trabalho que foi muito importante para mim, foi um trabalho que eu gostei muito. O livro dele, chamado The Moment of Astrology, que mudou completamente a forma como eu via a astrologia, assim. E eu comecei a investigar sobre ele, naturalmente. Eu gostava de estudar com ele. Ele já não dá aulas de astrologia, já há muitos anos, cansou um bocadinho. Ele também já é muito velhinho, não é? Pois. Que idade é que ele tem, Simão? Eu sei que ele nasceu. Ele é que ele nasceu. Se quiseres fazer as contas, mas a Segunda Guerra Mundial ainda estava... A minha mãe nasceu em 44, ele tem 75. Exatamente, então ele já não vai para novinho, já não dá aulas de astrologia. E eu procurei bastante e acabei por descobrir que ele era professor num mestrado, porque ele, entretanto, também fez muita investigação sobre astrologia e adivinhação de um ponto de vista antropológico, histórico e isso tudo. E então eu descobri o mestrado, descobri que havia apoios, portanto descobri que podia estudar com ele sem pagar grande coisa.
e candidatei-me. Basicamente foi isso. E depois houve Mas aquela... esta mudança para a Inglaterra teve mesmo só a ver com ele, não é? Teve principalmente a ver com vir estudar com ele. Sim, Pois, definitivamente. Depois houve outras coisas, naturalmente, que cá compensaram muito, mas inicialmente eu queria estudar com ele e tinha a ver com isto. Eu e a minha parceira, há muito tempo queríamos experimentar mudar de país e viver no estrangeiro também, por isso foi Foi uma 2 em opção... 1, não é? Foi em 2 em 1. E depois houve uma coincidência engraçada, quando foi a Conferência de Astrologia na Maia, em 2017. Eu não pude ir. Se- Eu Não não fui estavas porque lá? eu tive A bebê. sério? Eu tive o bebê. Pois foi. Eu não pude. Pois foi. Pronto, havia lá três pessoas que estavam a falar, que era a Carol Taylor, o Ben Rovers e a Lindsay, esqueci-me do último nome dela, que estudaram no mesmo mestrado. E eu falei com eles e eles deram-me alguma ajuda. E foi muito bom, porque eu, portanto, já os conheço, não é? Até o E Ben, foi nesse inclusivamente... congresso que tu falaste, não foi? Tu ganhaste nesse Falei, ano o prémio sim, da sim, Aspas. sim. Pois foi. Sim, portanto, que eu falei pelo prémio da Aspas e depois, entretanto, o Ben deu-me ótimos conselhos. Entretanto, ironicamente, ele apresentou-me muitas coisas que eu viria a estudar, mas ironicamente eu até já dei aulas de outros assuntos, mas já dei aulas para o Ben e para a Lindsay, já foram os dois Sério? alunos meus aqui na Terra, sim. Não da astrologia, mas num curso que eu estive a fazer sobre interpretação de sonhos, para dizer a verdade. Eu lembro-me quando a gente jantou. Exatamente. Então eles foram os dois meus alunos, que foi extraordinário, foi assim uma impressão extraordinária. Que máximo. E também tive com a Carol Taylor em algumas circunstâncias e também gosto muito dela. E eles ajudaram muito, deram-me muitos conselhos sobre como fazer a candidatura. E depois vim para cá, depois quando fui aceito, organizei a minha vida a correr, não sabia se ia ser aceito ou não. Eu queria adiar, ao início queria adiar, mas depois Mas diz lá, pensei que isso por é causa... quando? Estás em que altura? Diz-me, em que ano e em que mês? Só para a gente situar. Isto aqui, estou em janeiro de 2017. Janeiro, fevereiro de 2017, que foi na altura desse congresso. Pois foi. Que é quando é a altura das candidaturas aqui no Reino Unido. E então eu estava a fazer isso. Depois fui aceito lá para abril, dá-me ideia, e depois tive basicamente entre abril e outubro para organizar a minha vida e deixar tudo para trás e vir viver para a Inglaterra. Meu Deus! Até não tinhas visto já no mapa que tinha a acontecer isso? O João tinha-me dito que sim, já há muito tempo, tinha-me dito que eu ia provavelmente mudar de país em 2017. Eu nunca me via mudar de país, como tenho ascendente em Caranguejos, sempre foi uma ideia que me deixou muito desconfortável. Mas aconteceu. Mas e aconteceram acabas por ser alguns... um representante português aí, percebes? Pois, sim. O João fica muito contente com isso, como ele tem toda aquela coisa da mitologia nacional. Exatamente. Ele gosta muito disso. Mas houve milagres, houve assim um milagre que eu nunca me vou esquecer. Eu não sabia como é que vinha para cá em termos de dinheiro. Eu nessa altura vivia mês a mês. Eu lembro-me disso. E estava em absoluto pânico. E então houve assim um milagre que foi na transição de governos, não é? Do governo do PSD para a geringonça, para a dita geringonça, e então foram desbloqueadas uma quantidade de bolsas de mérito que tinham sido bloqueadas ao longo de anos, e eu fiquei a descobrir que alguns anos antes eu tinha recebido uma bolsa de mérito que estava congelada, e caíram-me assim 3.000 euros na conta. Uau! de impostos, nem nada disso, do nada, tinha estado congelado por causa das medidas da autoridade, foi descongelado e consegui vir por causa disso, porque 3.000 euros já nos deu para nos orientarmos, porque é preciso vir, é preciso ficar uns tempos num hotel, porque é preciso, pronto, é complicado mudar de... Olha, tu sabes, tu também foste um milagre na minha vida, que eu nunca me vou esquecer. Sim. Oh, Simão! Opa, não, é que nunca vai ser demais eu agradecer-te, não é? E assim, falando assim, fica para sempre gravado, e o Santiago um dia vai ver, não é? Quem é que foi a pessoa, não é? Tão bom. Fui eu e a Sofia Maravilha, em nome de verdade. Sim, sabes que o Santiago e eu, a semana passada, encontramos a Sofia Maravilha no Aldi. Então eu pus o Santi com 4 anos e ir a dizer obrigada à Sofia Maravilha. Olha, ela ficou atrapalhada e ela, obrigada, Sofia, minha mãe está a dizer. Eu disse, agradece, Santiago, agradece. Foi de facto brutal, pá. E eu na altura achei aquilo uma patetice, pá. Tu viste a minha cara na altura? Sim. Disparate, mas olha, deu-me um jeitão. Foi engraçado. Sabes que eu tive alguns não muitos, mas tive alguns episódios desses. O primeiro episódio desses que eu tive foi muito antes de estudar astrologia. Eu sempre tive interesse por adivinhação, não é? E então acho que a primeira coisa que eu fiz quando ganhei uma mesada, a primeira coisa que eu comprei com o meu próprio dinheiro foi um livro de quiromancia. Depois abandonei, não acho assim tão interessante hoje. Mas na altura eu tinha aqui 12 anos ou assim,
comprei e devorei aquilo. E um dia fomos a um restaurante, eu e os meus pais, e eu não me lembro disto. Eu não me lembro disto ter acontecido, mas toda a gente se lembra. E então parece que eu passei a noite toda a ler as mãos As mãos das de toda a pessoas. gente no restaurante. E parece que eu falei com um senhor e que lhe disse que ele ia passar por uma doença muito chata, mas para ter força que ele se ia curar. E depois parece que uns anos depois voltámos lá. E ele ah, reconheceu-te. e ele reconheceu-me e tinha de facto tido cancro e tinha-se tratado e tinha melhorado. E acho que toda a gente teve comida gratuita naquela noite. Uau! Por causa Ui, disso. Mas caranguejo no então Luís Copiar o seu melhor. então tenho alguns episódios desses, mas tenho tendência a esquecer-me das coisas que digo, não é? Então mesmo, eu acho que se a Sofia não estivesse presente, eu também não me ia lembrar. Mas por acaso do teu caso lembro-me mais ou menos. Opa, e foi mesmo cesariana. Pois foi, sim, sim, sim. Ou seja, era a Lua a aplicar-se a Marte, não era Pois, num foi o que tu horário. disseste. Era por isso. Tipo, ou seja, era a melhor leitura possível. É a leitura mais generosa Mais possível simpática. A outra era quem cuida exatamente, do bebê. claro. Portanto, isso ou qualquer coisa do género. Portanto, isso é uma leitura Não, mas inclusivamente então, mas houve lá uma coisa. Se não fosse aquilo, se eu não me tivesse lembrado, aliás, foi o Paulo que se lembrou, que era dia 2 de dezembro, eu não tinha ido ao hospital, sabes? Eu fui por Claro, causa claro, da claro. astrologia e fui gozada pela médica. Fui pai 4 vezes. A primeira mandaram-me para casa, disseram que eu era mãe de minha viagem e não percebi nada daquilo. A segunda eu fui lá e o médico lá reconheceu que de facto tinha acontecido uma ruptura alta da bolsa. Mas depois aquilo, eu disse ao médico que aquilo regenerava, não é? Dava-me jeito porque era o jantar de Natal que eu tinha no dia a seguir Sim, da sim, sim. astrologia, mas no dia a seguir eu fui ver à net o que é que aquilo era, e aquilo era muito perigoso, porque eu já não tinha líquido e o bebê podia ficar sem líquido e podia ter graves problemas, isso é septicemia a partir. Mas Uhum. se não fossem vocês os dois, e eu tinha dito ao Paulo, não é? Para já não me ia lembrar, ainda bem que eu lhe disse, porque ele disse, oh, já não cheguei dois, que o bebê era para o Natal, Yeah, yeah. portanto eu nunca me ia lembrar. Portanto, foi mesmo importante, e isto é a prova, e por isso é que eu gosto desta história, que a astrologia é milagrosa, ajuda-nos a ter consciência dos momentos. É verdade, Sim, salva-nos a sim, vida sim, do sim, homem, sim. a mim Eu não- também. Podia ter sido uma desgraça. Eu sinto-me sempre um bocado esmagado por afirmações tão grandes, Opa, mas claro, eu fico feliz por ter foste ajudado, sem instrumento, é dúvida. óbvio que foste Mas, instrumento do universo para me avisar, não é? Claro. claro, Mas eu eu fico falava, que muito feliz feliz por instrumento, ter que ajudado. feliz momento, não Claro, é? claro, não, 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 isso é excelente. O truque é nunca dizer que foi por causa da astrologia, senão os médicos não te vão levar a sério, não é? Ah, Isso eu não mais vale ser disse. discreto, pois, Não, eu não disse, exatamente. eu não disse, eu não Diz que disse. estás a sentir mal, estás agoniado, Eu uma não coisa disse, de eu não género. disse. Mas Até, foi surreal, porque eu insisti 4 vezes com os médicos, porque só na quarta vez é que realmente o médico fez a radiografia na televisão e viram que eu já não tinha líquido nenhum, era segunda-feira. Mas isso é um daqueles momentos de inspiração, porque eu nem sequer me costumo. Aliás, tu deves-te lembrar certamente disso. Eu nem me costumo dedicar particularmente a astrologia médica e tenho a certeza que fiquei extremamente desconfortável quando me pediste para responder a essa pergunta. Mas olha Mas, só, não mas foi médica, Simão, foi yeah. horária, foi horária. Foi horária. Sim, Nós sim, mas fizemos. mesmo do ponto de vista horário, assuntos médicos e assim, Sim, tu não eu gostaste, costumo tu de rejeitar. facto Yeah, disseste que não claro. querias falar sobre isso, tu disseste-me, Yeah, yeah, percebes? Achei um yeah. bocado Sim, estranho, eu mas costumo. eu não sei se Não, não, eu achas melhor faço que eu disse. sempre isso. Pois, Yeah, mas pronto, mas ainda bem, não é? foi ótimo, Foi uma afinal boa foi há coisa que 4 aconteceu e que anos, veio ao mundo. foi há Exato, 4 já foi há anos, um bom tempo. já Já foi há um viste? bom tempo. E entretanto montes de É coisas verdade. aconteceram na tua vida, brutal. Sim, bastante. Sim. Certo. Mas quem fez a pergunta, Isabel, foi a Sofia, sabes? A Isabel está a dizer, quem faz a pergunta é que quer saber. Mas quem fez a pergunta foi a Sofia Maravilha, para treinar. Ela queria treinar e estava Pois, mesmo ali à mão de semear, não é? Com uma barriga não me lembro gigante. Não, é que disso, isto mas foi para sim, aí claro, 2 claro. semanas antes, ou uma semana. Eu nunca imaginei que fosse dar à Claro. luz se eu não tinha posto o teu curso, não é? Claro, isso foi mesmo no período que eu deixei a faculdade, tanto que esse curso foi a minha tentativa, foi a minha Foi primeira novembro de tentativa. 2016, isto. 23, ou Exatamente, assim. eu deixei a faculdade a 6 de novembro. O meu contrato acabou 6 de novembro, ou uma coisa do género, o meu contrato de trabalho na Aham, faculdade. e tu estavas a tentar. Sim, estavas. Ou seja, estava a tentar lançar-me, não é? Ainda não é? Mas sim, mas foi nesse contexto, foi mesmo nessa altura. Abençoado Exato. lançamento. Não, Isabel, não fui eu, foi a Maravilha, que na hora do almoço, no chinês, quis fazer uma brincadeira. O Simão não achou graça nenhuma, porque achou. Agora já percebi porque. Eu até agora nunca tinha percebido que aquele não tinha achado graça. Uhum. É por causa desta coisa da reserva da astrologia médica. Mas eu deixei, eu achava um disparate porque eu já sabia que era 24 de dezembro que ele ia nascer. Já sabia. Mas a verdade é que ainda bem, foi ótimo. Não fui eu que fiz a pergunta, não. Pronto. O que é que eu te Assim. quero perguntar agora? Então, assim, diz-me uma coisa, assim, em Inglaterra, Simão,
Tu sentes a astrologia viva, porque há aquela coisa famosa da Inglaterra ser o berço da astrologia na Europa, não é? Pelo menos é a ideia que eu tenho. E diz-me Aham, lá, está viva a astrologia? É que eu já sei que, sim. entretanto, fechou a escola da Liz Green, não foi? Eu acho que a escola da Liz Green continua a funcionar online, só se foi uma coisa muito recentemente, não sei. Ahm, Online, mas eu não acho está viva, ela já não dá aulas para não. ah, ela Ela tem dado aulas passou a um online. astrólogo. Ok, talvez, não sei. Eu conheço uma pessoa que fez cursos com a Liz Green recentemente, Ah, online, ok. assim, no ano passado. Online, mas não é Tenho pessoalmente, já certeza. não é essa. Isto é Não, Covid não, agora também, não dá, não é? Pois. tem alguma coisa a ver com isso. Mas talvez ela tenha passado recentemente, eu posso estar enganado. A astrologia está muito viva, Ah? definitivamente. Muito, muito mais do que em Portugal, não se Ai, compara. sim. Um, Tem as suas desvantagens. Por exemplo, é virtualmente impossível, muito mais difícil lançar um negócio de astrologia aqui. Isso é uma coisa que eu senti aqui que não senti em Portugal. Tive muito mais facilidade em tornar-me astrólogo em Portugal do que aqui, porque aqui Ah, é? efetivamente há muita gente que faz. E há muita gente muito Ah, boa. Os melhores nomes do mundo estão aqui. dá Não é Liz exemplos, dá Green, exemplos. ou seja, podemos ver, porque mesmo se tu gostares de nomes modernos, não é? Tens, por exemplo, a Liz Green aqui, que é um nome gigante. Claro. Mas se gostares de coisas mais tradicionais, tens, por exemplo, o John Frawley aqui, obviamente, ou tens o... O Quer John dizer, ele vive na Frawley, mas ele não Polónia. está na Polónia. Sim, ele vive na Polónia, mas ele é inglês, não é? E então ele vai ser procurado por ingleses, mesmo que faça as sessões online e por aí Ah, fora. estou a perceber, sim. Tens a Bernadette Brady, ou seja, tens muitas figuras A muito Brady é importantes. famosa pelas estrelas fixas, não é? Pelas estrelas fixas, exatamente. Eu tenho o Tens livro muita dela. gente importante que vive aqui, muita gente muito, muito erudita, não é? Até há pouco tempo, tinhas 2 cursos na faculdade, em faculdades que abordavam temas de astrologia. Entretanto, o que eu fiz foi fechado, que é mais uma boa razão, porque eu vim na altura certa, porque já não o poderia fazer agora, Ah, se quisesse. sério? Sim, foi fechado o ano passado. Infelizmente, eu também já lá estava a dar aulas, mas, mas agora já não. Portanto, continua a haver um em Bath, que é uma cidade no oeste, no sudoeste inglês, que é onde ensina a Brady e onde ensina, desculpa, a Liz Green, e onde o Prudêncio tirou o curso, não é? Que o Prudêncio fala muitas vezes do mestrado que ele tirou aqui em Inglaterra. Esse é o que o Prudêncio fez. Eu fiz um diferente. O José Prudêncio. Eu sei, isso é quem é. Sim. Sim, sim, não, era só mais para as pessoas que estão a ver. Claro, Porque fazes bem, eu sim. falo pronto, portanto isto está muito vivo assim. E depois, para além disso, eu diria que as pessoas leigas são tendencialmente... Há muito mais espiritualidade alternativa em Inglaterra, parece-me, no dia a dia, parece-me que tendencialmente as pessoas leigas têm mais linguagem astrológica do que as pessoas leigas em Portugal. Portanto, existe mais cultura geral astrológica, quer dizer, para bem e para mal, não é? Do que em Portugal. Essa ideia eu tenho muito forte. Mas é essencialmente isso, ou seja, isso nota-se, mas é por aqui mais ou menos a diferença. E depois conheces muita gente, quer dizer, a conferência, não é? A conferência da Astrological Association, que eu fui a primeira vez este ano, infelizmente foi online, era a primeira vez que eu ia, extraordinariamente Estás a foi, falar foi daquela online. coisa do SINAT, não é? Não Não, é? não, estou a falar da conferência da Astrological Association, que é uma das 2 grandes conferências astrológicas do Ah, mundo. tu não puseste isso na tua bio. Não, eu fui lá como assistente, não fui apresentar. Ah, está bem, está bem. Fui como assistente. Mas foi online por causa do Covid. Sim, Normalmente não é sim. online. Sim, sim. Mas eu supostamente ia ao vivo, não é? Onde o João já foi apresentar umas vezes. Ele é que já foi apresentar Ah, umas sim, vezes. eu lembro que o João foi aí uma vez, sim, fazer. Exatamente. E é extraordinário, porque os grandes nomes da astrologia estão todos presentes a um nível que seria impensável em muitos outros sítios. E depois, mesmo eventos pequenos, existe, por exemplo, um evento pequenino organizado pelo Jeffrey, não é pelo Jeffrey, mas é pela Companhia dos Astrólogos, que é o grupo dele, organizado anualmente, que é o Dia do Lilly, não é? Um dia dedicado ao William Lilly, que é um dia em que astrólogos, assim como com tendências mais tradicionalistas, não fundamentalistas, mas com tendências mais tradicionalistas, se encontram na igreja onde o Lilly foi reverendo, porque o Lilly, quando terminou a vida, tornou-se reverendo, não é? Tipo padre anglicano. E então nós vamos lá a essa igreja, que é onde ele está enterrado também, e fazemos um dia em honra dele, e normalmente há umas conferenciazinhas curtas, Que umas talks. giro! Isso é em que dia? Isso normalmente eu não me lembro se é no dia que ele morreu, eu sei que é em agosto normalmente, Ok. sei que, portanto costuma ser em agosto. E é extraordinário, porque de facto tens lá montes de astrólogos,
a malta que esteve envolvida na recuperação dos textos tradicionais nos anos 80, Sim. em si, ou seja, toquei numa relíquia inacreditável, que é uma segunda edição do Christian Astrology do Lilly, portanto, de 1600, de quando ele ainda era... Uau, que máximo! Depois pertenceu ao Carter, ao CEO Carter, que é aquele astrólogo que escreveu os planetas em aspecto, e que era um astrólogo dos anos 50, mais ou menos, que é mais ou menos famoso. E, portanto, era a cópia dele do Christian Astrology, que agora é do Jeffrey. E então mexi e é assim extraordinário, porque aquilo foi publicado em vida do Lilly. Foi uma pechincha quando eles compraram, porque o Lilly ainda não tinha sido redescoberto, não é? Eles é que fizeram parte desse processo também. Pagaram assim qualquer coisa como 200 libras. Na altura era mais dinheiro, mas o correspondente, acho eu, a 200 libras hoje pelo livro. Que é baratíssimo, não é? Um livro do século XVII. Claro. Mas pronto. Certo. Desculpa, já vou falar destas coisas. Adoro. Ou seja, tu podes então, assim, eu vou-te fazer, a próxima pergunta é, quais são os teus gurus e quem é que te inspira a nível da Astrolover? Mas deves ter imensos que te inspiram. Tenho imensos. Eu pensei tanto nesta pergunta e era uma resposta eterna. É difícil, não é? Eu consegui reduzir a lista a 5 nomes. É tudo o que eu consegui. Diz lá. E, portanto, vou dizer e depois brevemente porque cada um deles. Porque, obviamente, o primeiro é o João Medeiros. E é o João Medeiros que me introduziu e eu estou eternamente grato por isso. Claro. Foi a pessoa que mostrou a astrologia primeiro. Foi a pessoa que me aliás, entusiasmou muito para vir para a Inglaterra também. Sim, sem o João, este processo não tinha sido semelhante de maneira nenhuma. E tem sido um processo muito interessante também porque o João é uma pessoa que é aventureira e que empurra para estas coisas. Quer dizer, ele não é muito aventureiro ele próprio, mas certamente gosta que as pessoas... Ele motiva, não é? Sim. Ele motiva as pessoas a serem aventureiras. É verdade. Portanto, isso é uma delas. Depois, o segundo é o Jeffrey, nitidamente. Claro. Também a maioria das coisas que eu penso sobre astrologia são tiradas do Jeffrey. Já estás há 3 anos com ele, a brincar. Já estou há 3 anos com ele. Ele, em muitas coisas, mudou completamente a minha vida, tanto na minha prática da astrologia como outras coisas. Ele é daquelas pessoas extraordinárias que é melhor ao vivo do que escrito, não é? Aquela ideia de não conhecer os teus heróis. O Jeffrey é, de alguma maneira, uma pessoa que é mais extraordinária ao vivo, em todos os aspectos, do que por escrito. E, portanto, foi uma coisa muito boa e ele tem de estar definitivamente nessa lista. E ele teve receptivo sempre a ti, não é? Ele é uma pessoa muito receptiva e é uma pessoa muito generosa, eu sinto. E é uma pessoa muito gentil. Há uma dose de gentileza fenomenal ali. Não há uma gota de arrogância. Antes, pelo contrário, eu lembro de falar com a Maggie Hyde. Não sei se já ouviste falar dela, é uma astróloga também, que é a mulher dele. Lembro de falar com a Maggie sobre o facto de, às vezes, o Jeffrey ele é tão exigente, em todos os termos, é tão exigente em termos intelectuais e morais e assim. Minha experiência com ele, em muitos aspectos, foi uma experiência destrutiva do meu ego e assim. Eu lembro no primeiro ano que eu estudei com o Jeffrey, era comum eu chegar a casa e chorar, ou seja, por causa da dimensão... Mas tu és ascendente de caranguejo, é normal. Ele também é. Mas choravam os dois. Mas eu chorava porque nunca tinha, porque eu em geral sempre fui olhado intelectualmente como uma pessoa proficiente intelectualmente e o Jeffrey sempre foi uma pessoa que agarrava no meu pensamento e o destruía, não o destruía por maldade, mas que o desconstruía, não é? Para me fazer melhor. E eu lembro de falar com a Maggie um dia, como era a parte mais difícil destes processos todos, é que nós sabemos que ele não faz por mal e que ele faz de pura generosidade, porque nem sequer conseguimos ficar zangados com ele, não é? Essa é uma daquelas coisas que ele tem aquele poder de te mostrar um espelho e tu depois sentes-te inadequado, mas é porque ele te mostra o espelho. Então ele tem este efeito em muita gente. Muita gente que conhece o Jeffrey concorda que ele tem assim esta energia que te... ou seja, que te purifica, mas que te purifica porque te põe em relação direta com as piores coisas que tens, de alguma maneira. E como tu? Não. A lua dele é em Capricórnio. Ele tem essencialmente energia de Saturnino. O poder dele é um poder muito saturnino. A figura dele, apesar da generosidade e da bondade canceriana, ele é uma pessoa que tem essa coisa de Saturno, não é? Essa coisa de disciplina e de pensamento e de precisão. Que é profundamente saturnina. Então isso foi uma experiência muito forte que eu tive com ele. Depois, a terceira figura
É uma astróloga da Sérvia, para dizer a verdade. Uau! E a Isabel sabe, é a Gorica Sforza, que foi uma das minhas grandes professoras também, para dizer a verdade, e grande amiga, e com quem eu estudei magia astrológica na altura. Professora aonde? Magia astrológica. Ela não foi professora numa escola, ela foi professora naquele sentido antiquado e tradicional de mestre, em que ela me ensinava diretamente, sem cobrar um cêntimo. Mas como é que tu descobriste? Foi lá nas aspas? Apresentou a Luísa Azancote. Ela é da Sérvia mesmo. Nós comunicámos maioritariamente online. Porque eu lembro que a Aspas convidou malta sérvia, não foi? Para o Congresso Mundial. Não? Convidou, mas não era esta. A Gorica, eu conheci porque a Gorica era professora da Luísa Azancote. Estava-lhe a ensinar horária. E a Luísa Azancote disse-me que a Gorica seria uma pessoa que eu ia gostar muito, de certeza. E então mais ou menos que apresentou-nos e nós demos-nos extraordinariamente bem. Eu passava os meus dias em comunicações com ela, ao telefone, por Messenger, nós passávamos o dia a falar. Acabámos por tomar caminhos muito diferentes, até temos algumas diferenças que se tornaram irreconciliáveis, portanto é também aquela história de aluno e professor que se separam ao fim de um tempo, e portanto não falamos muito agora. A Isabel está a perguntar o que é feito dela. O que é feito dela? Eu não sei quanto é que se pode revelar destas coisas, mas ela tem se afastado muito da internet ultimamente, por um lado, okay. porque sente que é sente que tem muita negatividade e tem muita coisa que ela não quer e ela prefere mais alguma dose de recolhimento. Mas ela voltou recentemente, ela tem estado ativa, está a tentar sair do Facebook e criar grupos de estudo fora, noutros sítios. É uma astróloga extraordinária. Não há muitos astrólogos vivos que eu conheça que tenham a clareza dela. Ela foi aluna do Frowley, foi assim uma queridinha do Frowley muito tempo. Depois também se separaram e apesar das nossas diferenças hoje em dia, eu não seria quem sou sem ela, de maneira nenhuma, e ela é uma mulher extraordinária. Foi ela que ensinou magia astrológica a ti e tudo o que eu sei. À Luísa. É isso? Sim, tudo o que eu sei de magia astrológica eu aprendi com a Gorica. Agora sei mais algumas coisas, mas os grandes pilares que eu aprendi, e depois, entretanto, eu deixei de praticar magia astrológica precisamente porque o Jeffrey levantou algumas questões éticas que eu tenho até vindo a desenvolver no meu trabalho. Eu, por exemplo, quando foi o SINAT, eu apresentei no SINAT, eu apresentei uma conferência sobre magia astrológica e sobre algumas discussões de questões éticas em torno da magia astrológica. E isso, para mim, foi o processo de transição do período em que eu era aprendiz da Gorica e passei a ser aprendiz do Jeffrey. O que é isso da magia astrológica, para quem não sabe? É criar uma espécie de, como dizia o Carlos Holanda, criar talismãs nas horas certas. Certo, a maioria da magia astrológica é magia talismânica, portanto, cujo objetivo é encontrar um mapa, a maioria da praticada. O objetivo é... Estamos com problemas técnicos, Simão. Sou eu ou és tu? Eu estou bem, acho eu. Olha, parou. Não podemos esquecer que estamos com uma ligação para a Inglaterra, não é? E apanham um caminho um bocadinho longo. O que é que eu hei de fazer? Simão, vocês estão a ouvir? Falem comigo, aí, meus queridos seguidores. Digam se sou eu ou se é o Simão. Eu acho que é o Simão. Vou convidar outra vez. Simão caiu, eu acho. Oh, Júlia, estás aqui, querida. Simão. Yara, ele saiu. Aqui. Já cá está. Para mim é o Simão. Pois, já percebi. Foi ela! Olá, pessoal. Olá, na parte melhor. Sim. Sim, desculpa, é que eu vivo numa cidade medieval. Isto é uma história engraçada. Eu vivo numa cidade medieval que tem uma catedral e existe uma lei que não permite que haja edifícios mais altos do que a catedral. E então a rede é péssima, porque não pode haver postes mais altos do que as torres da catedral. Ai, adoro. E então, então a rede é extraordinariamente péssima. De qualquer modo, onde é que vocês me perderam? O que é que eu estava a dizer? Só para eu ter a certeza. Ok, pronto, tudo bem. Então a maioria da magia astrológica Boa noite, é olá, magia... Júlia, olá,
professora. Olha, a Júlia Garcia, desculpa interromper-te, está aqui a dizer olá, foi a minha professora, a segunda, tu foste o primeiro professor de horária e ela foi a minha segunda professora de horária na Saturnália. É Sim, sim, eu maravilhosa. conheço. Sim. Sim, sim. Ahm, só para me situar. Ok, magia astrológica. Magia A maioria da prática da magia astrológica hoje em dia, isto é, como tudo, eu vou dar uma resposta superficial e peço desculpa, mas a maioria da prática da magia astrológica hoje em dia vem de uma tradição específica que é de um livro medieval que se chama o Picatrix. E o Picatrix é um livro de construção de talismãs. Era disso especificamente que o Carlos Holanda estava a falar. Tanto que ele foi a primeira pessoa que me falou no Picatrix. E essencialmente o objetivo fundamental do Picatrix é ensinar-te certas técnicas para escolher momentos adequados astrologicamente para a criação de talismãs. Vai olhando para o ecrã, tens montes de corações. Sim, eu tenho o telefone um bocadinho longe para aparecer bem na câmara, mas pronto, então basicamente o que se faz normalmente é gravar uma imagem numa pedra preciosa ou semi-preciosa, que é uma imagem mágica, uma imagem secreta que mudará para cada ocasião, cada objetivo e por aí fora, escolher um mapa adequado e depois produzir um talismã que a pessoa carrega com ela e que isto é a forma mais complexa. Há outras formas simples de magia astrológica que são muito mais na onda da herbalística, não é? Em que a pessoa pode tomar certos chás ou carregar certos minerais que são considerados do planeta para contrabalançar coisas. Então imagina, se tu andas muito triste, muito em baixo, com muita energia pesada de Saturno, então podes ser aconselhado a beber certos chás, que são chás do sol. Por exemplo, podes beber chás de camomila, ou chás de canela, ou chás de limão, ou seja, qualquer uma destas coisas são coisas solares, não é? Então isto é outra forma de fazer magia astrológica. E depois há outras mais interessantes, com menos problemas éticos, mas eu não vou entrar nisso aqui, que é uma conversa muito longa, mas na altura eu deixei de praticar magia astrológica e foi uma transição muito grande da Goritza, que foi uma grande professora que eu tive, para o Jeffrey, que é um grande professor que eu ainda tenho nesta altura. Sim, mas não vamos perder o fio à meada, não é? Olha, a Isabel está a falar do Agripa. É um livro. O Agripa é um escritor. O Agripa também faz uso deste tipo de coisas. Mas o Agripa é posterior ao Picatrix e está completamente na mesma onda, não é? Ele também escreve mais ou menos nestes termos. A tradição que é diferente, a tradição que é efetivamente uma linha completamente diferente, isto leva-me para um dos outros gurus, que agora eu já passei pelos gurus vivos, agora vou passar pelos gurus mortos, que são pessoas por quem eu sinto muita intimidade e que eu sinto muito próximas de mim, apesar de não estarem entre nós. A única linha de magia astrológica que eu conheço depois da Idade Média, que é efetivamente muito diferente e muito interessante, é a do Ficino, a do Marcílio Ficino, que foi um astrólogo renascentista que viveu em Florença, que foi grandemente responsável pelo começo do Renascimento, foi ele quem traduziu Platão, que depois ficou tão conhecido, e que era um astrólogo, padre, feiticeiro, todas essas coisas num só. E que é uma personagem extraordinária, completamente diferente da maioria da astrologia que se fazia na época, quer em termos do que ele pensa sobre isso, quer em termos de como ele conceptualiza isso, e efetivamente o Ficino é um dos meus dois, em termos astrológicos, um dos meus dois grandes mestres que já estão mortos. E que eu sinto, e efetivamente quando eu leio Ficino, eu muitas vezes sinto que, aliás, o William Lilly tem uma frase que é: um Ficino vale mais do que 100 dos vossos astrólogos. E isto é uma coisa que eu sinto, é que o Ficino vale mais do que muitos astrólogos que caminharam esta terra, sem querer ser injusto para a tradição que nos sustém, mas efetivamente há qualquer coisa de extraordinário naquele homem que vem provavelmente uma vez num milénio, sabes? E portanto eu gosto muito dele. E isto só para também dar a chega à Isabel de que o Agripa está muito mais alinhado com o Picatrix, mas o Ficino é uma tradição completamente diferente. E depois, o Ficino escreveu um dos primeiros livros populares de autoajuda, provavelmente o segundo. Havia um cristão no século XIV que era a Imitação de Cristo, mas o Ficino escreveu um livro que era Os Três Livros sobre a Vida, que é efetivamente um livro de autoajuda astrológica. Que te ensina, por um lado, a fazer exercício, a comer comida boa, tipo essas coisas todas, mas depois também te ensina a alinhar-te com os planetas de modo a atrair forças dos planetas que são mais benéficos para ti, de modo a colmatares os problemas dos planetas que são mais violentos e dolorosos para ti, todas essas coisas.
e é um livro, eu não li todo ainda, mas li o mais astrológico, não li o que é mais de medicina renascentista, mas li o mais astrológico, que é o terceiro, e é extraordinário, efetivamente. Ele, em geral, o Ficino é muito bom. E depois, a última pessoa, e desculpa a lista infinita de gente, Não, eu mas são as adoro, pessoas que eu eu não estou a considero. adorar. Sim. A última pessoa é mais tardia, para dizer a verdade, e é o Lilly, é o William Lilly, definitivamente. Eu acho que não há, tirando o Ficino, não há outro astrólogo como o Lilly. Nunca encontrei. E eu já li muita astrologia tradicional e moderna. E eu acho que o William Lilly tinha uma sensibilidade extraordinária, que é perdida, porque na maioria das vezes nós não lemos Lilly, nós lemos comentadores, não é? Nós lemos o Frowley. Isto era o que eu fazia, não estou a acusar as pessoas. Eu li o Frowley, e porque o Frowley se afirma herdeiro da tradição do Lilly, eu assumi que aquilo que o Frowley fazia era o que o Lilly fazia. E isto não é verdade. Pois. Um, uh, Ele faz à maneira dele, não é? Ele interpretou, não é? Com a sua claro. lente. E o Lilly é um autor de astrologia com uma profundidade que eu acho excepcional. Acho que é uma profundidade que muitos autores modernos tentam conseguir através da via psicológica e mesmo assim não conseguem, e o Lilly não usa uma via particularmente psicológica. E acho que para dizer, ou seja, para ser completamente honesto, eu muitas vezes sinto que astrólogos tradicionais, eu incluo-me aí, mas que os nossos debates, infelizmente, caem muito em questões técnicas, não é? Especialmente de alguma maneira nas questões das técnicas que nós gostamos mais. Portanto, se somos helenísticos ou renascentistas ou medievais, se usamos partes ou lotes, se usamos isto ou aquilo, e eu acho que a discussão técnica muitas vezes é uma discussão profundamente secundária, porque a técnica é a técnica, não é? A técnica é a linguagem, mas não é porque nós sabemos uma linguagem que sabemos interpretar um poema, não é? Independentemente da linguagem. E o Ficino e o Lilly são pessoas que sabem interpretar poemas. Não só ler, mas sabem interpretar poemas. Os poemas da astrologia, não é? E isto é extraordinário e não encontramos muitas vezes. É além fácil disso, encontrar livros de Ficini? É fácil? Ficino, Ficino. em português acho que não. Em português acho que não. Em inglês. Mas eu posso dar-vos uma recomendações em inglês. Há um livro, que é o que eu aconselharia para quem nunca ouviu falar, que é um livro de uma outra pessoa com quem eu também tive aulas, que é uma astróloga e que também é especialista em Ficino, que se chama Angela Voss. Portanto, Angela como escreveriam em português, só que sem o circunflexo. Está no teu site, tu falas dela. Falo. Eu também vivi com ela, para dizer a verdade. Não só tive aulas com ela, vivi na mesma casa. Mas a Voss, que é V-O-S-S, e portanto a Ângela fez um livro que é muito engraçado, que é uma curadoria de textos extraordinários, que ela acha extraordinários do Ficino. E é um livro que se chama só Marsilio Ficino, portanto isso é M-A-R-S-I-L-I-O, isto é Marsilio, e depois Ficino, F-I-C-I-N-O. E é de uma coleção que se chama Western Esoteric Masters. Portanto, mestres esotéricos do Ocidente. Uau. E nessa coleção de textos há diversos textos que são de temas... são mais focados na astrologia, são normalmente temas astrológicos. No Ficino escreveu muito, portanto, são só alguns textos para quem quer abordar a primeira vez, mas tem, por exemplo, um texto sobre a estrela de Belém, porque ele era cristão, não é? E sobre os reis magos. Tem textos sobre o Sol, por exemplo. Tem diversos textos. E tem uma introdução dela com uma pequena biografia, porque o Ficino era padre, não é? Ele era católico. Era um padre católico, mas tinha este fascínio brutal com a herança europeia pagã. E meteu-se em muitos problemas com a Inquisição, inclusivamente teve a certa altura, foi condenado e teve de se retratar, não lhe aconteceu nada de mal, mas teve de se distanciar de uma ou duas obras dele que foram consideradas demasiado heréticas. Mas que é uma pessoa, por exemplo, o Ficino é de onde a Liz Green tira uma grande parte da sua inspiração para discutir Saturno, por exemplo. Ou seja, são as ideias de Ficino sobre Saturno que a Liz Green vai pescar para depois criar o background psicológico que ela cria quando fala de Saturno. Já conheceste a Liz Green? Já conheceste? Não, nunca a conheci. Bem, isto é sempre daquelas coisas
ou seja, há sempre algumas rivalidades entre grupos e entre grupos de astrólogos, não é? E portanto Aí em acabam Inglaterra, por se aí criar há. em todo o lugar, mas aqui também criam-se bolsos, basicamente, de pessoas que se comunicam mais do que outras, não é? E portanto a Liz Green não é muito uma pessoa que faça parte dos meus círculos, para ser completamente honesto. Mas ela também não é, isto aqui, eu digo isto sem maldade nenhuma, mas a Liz Green não é efetivamente uma autora que me inspire muito. Eu não sou da linha dela. Há muita gente que é, não estou a dizer que ela é má, não teria arrogância para fazer uma coisa dessas, Não é desse mas a tipo. Liz Green não é o meu estilo de astrologia, efetivamente. E portanto também não foi alguma coisa que eu fosse atrás com muita persistência, para dizer a verdade. Sim, deixa-me fazer uma Se pergunta que for me está honesto. aqui há bocado a saltar. Tu assumes-te Uhum. como helenístico, não é? Agora tradicional, é assim? Não. Tradicional, mas não helenístico. Tradicional, mas Ou não seja, helenístico. Muito bem. Então explica-me como eu, é que tu encaixas sim, o Plutão, Urano e Neptuno. Tu sim, isso é ignoras? uma boa pergunta. Não ignoro. Eu quando digo tradicional, eu estou num lugar da minha vida em que estou numa ótima posição para apanhar tareia de todos os lados, não é? Muito Porque bom. Sim. porque eu digo que sou tradicionalista, mas eu não sou bem tradicionalista. Eu digo a brincar muitas vezes que sou tradicionalista em espírito. Ou seja, eu sou tradicionalista porque eu leio autores antigos, tento compreender o que eles estão a fazer, tento Vais compreender, beber o verdadeiro, vais beber o clássico, não é? vou beber essas coisas, mas em termos técnicos eu sou bastante moderno, regra geral, ok? Sou mesmo bastante moderno. Portanto, eu efetivamente, se eu tivesse de comparar a minha astrologia com a astrologia de algum período, seria a astrologia do século XVII, em Inglaterra, portanto, a astrologia do Lilly, a astrologia do John Gadbury, que é outro astrólogo da época, do Culpeper. Essas são normalmente, é o mais próximo da astrologia que eu faço, mas mesmo assim há uma quantidade de coisas que eu faço que são efetivamente modernas, como usar os transpessoais, eu uso. Normalmente, eu só uso os transpessoais, isto é a minha regra. É um bocadinho como o Froley faz, um bocadinho como estrelas fixas. É preciso o transpessoal estar numa posição muito evidente para eu ir pegar. Ok, é preciso ele estar num ângulo, é preciso ele estar em aspecto a um planeta, e se isso acontecer, portanto, se tiveres o Urano quadratura a qualquer coisa, com uma orbe curta, eu vou usar o Urano na minha interpretação. Se não tiveres, eu não uso. Portanto, há muitas vezes que eu pego em mapas e nunca sequer menciono um transpessoal que não esteja particularmente aspectado. Uso técnicas mais modernas de previsão, uso muito trânsitos, por exemplo. E os trânsitos não são tecnicamente uma coisa particularmente tradicional, para dizer a verdade. Não uso muitas técnicas de previsões tradicionais, não uso fidrárias, nem direções ai, que parvoíce, direção por termo, nem nenhuma dessas coisas, nem progressões primárias. Não são coisas que eu faço. Eu uso trânsitos e progressões secundárias, essencialmente. E nos trânsitos uso muito os transpessoais. Aí nos trânsitos eu foco-me bastante nos transpessoais, que eu também sei que não é uma coisa dita tradicional. Aquilo que eu diria que é uma diferença grande entre mim e o astrólogo moderno é uma diferença muito grande de perspectiva e de ethos. Ou seja, porque eu tenho um grande foco naquilo que os antigos pensam. Portanto, apesar de ser em termos técnicos um bocado mais moderno, eu acho que sou em termos de ideias muito mais como os antigos. Não sou tão psicológico, as minhas interpretações são muito menos psicológicas normalmente. E dou muito, e às vezes dou valor a aspectos da técnica que astrólogos modernos não dão tanto, não é? Por exemplo, não dou valor igual a todos os aspectos. Estás mais aos E maiores que aos menores, é isso? não uso aspectos menores, Não por exemplo, usas. não os uso de todo. Não uso aspectos menores, mas dou mais valor a aspectos mais exatos. Por exemplo, não é? Se eu tiver um aspecto, isto é uma técnica mais à lá século XVIII, mas se eu tiver um aspecto com 4 graus de orbe, eu não me vou focar tanto neste aspecto como vou focar num aspecto que tenha 1 grau de orbe, por exemplo. Isto para mim é uma parte muito importante da minha prática. Mas para dizer a verdade, eu não Tu caio dás mais relevância ao que tem 1 grau de orbe, não é? ao que tem 1 grau de orbe, exato. Portanto, para mim a exatidão de um aspecto é Claro, fundamental fica a partir. no uso desse Sim, aspecto. sim, sim. E tu ligas à E técnica da profecção? Foi uma coisa que eu aprendi com a eu Saturnália. não uso perfeições, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu tenho sempre esta ideia que técnicas astrológicas são linguagens, não é? E, portanto, para mim, perguntar-me se eu faço profecção ou trânsitos é perguntar se eu falo francês ou alemão. Não há nenhuma razão pela qual francês é melhor do que alemão, de maneira nenhuma. Sim.
mas há razões porque eu posso preferir francês ou alemão a outra coisa. E portanto, essencialmente o que eu acho é que as pessoas precisam de usar poucas técnicas de previsão. Eu acho isto fundamental. Eu digo sempre às pessoas, especialmente no CEIA e assim, usem só duas. Se vocês quiserem usar profeções, usem. Se quiserem usar retornos solares, usem, ou trânsitos, ou direção por termos, ou o que vocês quiserem. Mas usem só duas técnicas, porque efetivamente aquilo que acontece com muitas técnicas é que começa a haver ruído e eu acho que a pessoa perde capacidade de tirar. O que não quer dizer que se eu for um astrólogo que use profeções, eu não vá ter informação extraordinária. Eu tenho a certeza que vou. Se o astrólogo for bom, tenho a certeza que vou ter informação extraordinária. Não é esse o ponto, mas eu acho que é importante. Acho que o que acontece quando nós temos muitas técnicas é como naqueles filmes meio cómicos, tipo no Shrek ou assim, em que temos uma personagem que não está habituada a isso, a olhar para muitos talheres numa mesa e não sabe quais talheres usar. Pois é. E eu acho que efetivamente menos não há tempo para ferramentas tudo, é melhor. Sim, não há tempo. Ora, tens aí um amigo teu brasileiro, não sei se sabes quem é, o Leandro Fagundes. Quem? Leandro Fagundes. Sim. Padrinho do Brasil. Eu tenho muita. Isso é uma coisa engraçada. Eu acho que sou mais conhecido no Brasil do que em Portugal, para dizer a verdade. É, por causa da Saturnalia, não? Fiz algumas coisas para a Saturnalia. Eu sei que fizeste agora um curso, não foi? Eu por acaso não consegui. Foi muito curto. Foram só 3 dias. Foi 3 dias. Foram 3 dias. Foi sobre o quê? Mas também depende, porque eu costumo fazer cursos de 3 semanas, mas é uma aula por semana, então foi o mesmo tempo de aula. Mas foi o mesmo tempo de aula tecnicamente, foi só que foram 3 dias seguidos de aulas, não é? Foi um curso sobre filosofia, para dizer a verdade. Foi um curso sobre filosofia platónica. Falei muito do Ficino. Se a Júlia e a Renata ainda aí tiverem, vão estar, já devem estar fartas de me ouvir a falar de Ficino. Boa noite. Olá, Margarida, boa noite. Pois é, eu folhei essa coisa, porque, o fuso horário, não é? É uma coisa... Não, claro, não dava. Mas não há, mas pronto, não, foi muito fixe. E eu acho que tenho muitos amigos astrólogos brasileiros também. Quem? Aliás, a minha dor no coração, o Carlos Holanda, foi e é uma presença brutal na minha vida. Quase, né? Naquelas jornadas. E no ano a seguir, não é? Ele voltou. Sim, e depois ele convidou-me com uma grande generosidade, convidou-me para falar com ele agora quando lançou. Eu vi. Isso foi extraordinário. Porque ele sabe que temos esse interesse comum e ele. A Júlia olha, a Júlia, a dizer que foi excelente o curso. Parabéns, Júlia! Este é o festival. Não é? Eu sei que ela esteve neste, não sei se esteve no festival, mas. Certo, então isso foi um exemplo. O Iago Pereira é um astrólogo, não sei se já o terás conhecido na Saturnalia. Esse sim é helenístico radical, mas o Iago Pereira e eu somos muito... Ele faz trabalho mais de nicho, eu diria, mas eu e ele somos muito amigos. Ele é mesmo um grande amigo que eu tenho. O João Acuio, naturalmente. O João Acuio também foi em muitos aspectos um mestre, mas eu deixei-o de fora porque nunca houve uma relação oficial de mestria, então tive de escolher, mas o João Acuio é uma presença muito importante na minha vida. E depois há um batalhão de gente envolvida na Saturnalia que é brutal e que é muito próxima das minhas ideias também e de quem eu gosto muito, não é? A Mariana, a própria Júlia, que eu também já vi o trabalho dela. O João e a Mariana vieram cá em 2017. Sei, eu não estava cá. Eu tinha acabado de chegar há um mês, estava cá há um mês. Foi uma cena marada, meu. Tu estavas aí há um mês? Não os conheci há um mês, já. Foi jornadas, pois foi. Então foi uma tristeza. Pois foi, imagino que sim, claro. Eu adorei. Foi aí que eu os conheci. Sim, claro. Sim. E eu conheci-os porque porque muita gente os conheceu e depois apresentaram-nos online. Sim. E eu às vezes, como sou gêmeos, também não tenho muito problema em estabelecer relações online. Claro que não tens. Simão, deixa-me só dizer uma coisa antes que eu me esqueça. À vontade, desculpa. Sabes que eu estava a pensar há bocado quando tu falavas? Estava a pensar assim, meu Deus, este homem devia fazer um livro. João, Simão, pensa lá nisto. Um livro sobre todos esses autores que tu já estudaste. Tipo, como se a gente tivesse a história da astrologia contemporânea, sabes? Sim. Tens essa versatilidade, tens o dom da oralidade, o dom da escrita e o conhecimento de Simão. Estás a perceber? Imagina, eu não sei. Enciclopédia Astrológica de Astrólogo. Para giro.
Era giro, mas já existe algum trabalho desses, mas só para dizer, eu quero muito escrever livros e estou no processo de tentar escrever algumas coisas agora, que estou com um pouquinho mais de cabeça, mas normalmente não são esses os temas. Os meus temas são sempre muito mais filosóficos, eu gosto de discutir ideias Pois. mais do que de escrever pessoas, não é? Mas eu acho, ou seja, eu acho que eu faço sempre isso, sempre que eu discuto ideias e escrevo, eu trago muito esses autores. Exato. E também não é que eu conheço todos, porque isto para mim é um trabalho de amor, não é? E o trabalho de amor é um trabalho em que eu não quero conhecer todos os astrólogos do Renascimento. Eu conheço o Ficino, não é? Da mesma maneira que nós não queremos namorar todas as mulheres da nossa cidade, queremos namorar aquela que amamos ou aquelas que amamos. Mas há sempre há uma escolha fundamental aqui. Por isso é que eu não acho que seria bom a fazer um trabalho enciclopédico, porque tem de haver uma coisa no coração que te chama para um autor ou para um... Sim. Mas certamente eu quero escrever muito sobre estas ideias. Que máximo. E estou a trabalhar nisso e tenho algum material provisório, mas Vais escrever em inglês ou em português? Eu quero muito escrever em português. Ainda bem. Eu quero escrever algumas coisas em inglês, mas depois eles traduzem, não é? Eu acho que a Terra tem muita gente para continuar a chama da astrologia e acho que Portugal tem menos gente dentro da astrologia e, portanto, precisa mais de pessoas que se queiram dedicar a isso. Eu concordo contigo. Olha só, e agora não dás astrologia na faculdade? Agora como fecharam isso, já não consegues dar astrologia na faculdade? Não, eu dava algumas, eu não dava muita astrologia. Eu dava algumas aulas introdutórias a pensamento astrológico, efetivamente, mas eu acabei, na verdade, porque eu sou uma pessoa com vários interesses, não é? Sou disperso. Eu estava a dar aulas muito mais sobre outras coisas. Eu estava a dar aulas principalmente, a principal aula que eu estava a dar era muito mais aula sobre... era uma aula de estudos religiosos e era sobre incorporação e possessão em várias culturas do mundo. Uau, sério? Uau! Na verdade, há uma versão no YouTube, quer dizer, não é excelente, não é extraordinária, porque foi gravada num dia que eu não estava muito bem, mas há uma versão no YouTube que eu mandei para os meus alunos quando começou o Covid, não é? E, portanto, há uma pequena introdução a esses temas que eu tenho no YouTube em que estou a falar sobre eles. Olha, mas se quiseres salve para a mulher do padrinho. Tu és o padrinho do Brasil? O que é esta conversa do padrinho? Já é a segunda vez. O quê? Não sei. Quem é o Lucas Sfotonon? Sfotonon. É para já te chamar um padrinho? Eu acho que deve ser para ti, Xana. Ai, sou tu eu. É que és a mulher. Sou eu. Sou eu. Mas eu esqueci-me. Ai, estou rosada. Obrigada. Sou eu. Eu não pensei que tu, mas sou eu. Olha, sim, não, olha eu corada. Não estava à espera disto. Pois é, sou eu. Sou eu. Tens razão. Isto é um momento de emoção aqui. Obrigada. Afinal, somos os dois conhecidos do Brasil, não é? Olha, mas então vais fazer o livro e vais fazer... Sim, Lucas. Boa noite, obrigada. Eu tenho esperança que sim. Eu não gosto de fazer promessas dessas, mas eu tenho esperança que vou fazer o livro. Sim, vamos embora. Agora fiquei assim um bocado atrapalhada, Lucas. Estou assim um bocado... Simão, ajuda-me aí. Deixa uma mensagem para os astrolovers do mundo. Ah, está aí, ele está aí. Irmandade, sim. Manda uma mensagem para os astrolovers do mundo. O que é que tu gostavas de dizer? E aproveita para falar não só em nome da astrologia, como trazer a chama viva, como também para trazer uma mensagem de esperança depois desta coisa do Covid, não é? Que aí também está muito complicado. Não é? Sim. Estou a pensar o que é que eu posso dizer. Eu diria... E quem quiser falar com o Simão é agora e é na caixinha das perguntas. Aproveitem o tempo em que ele está a falar da mensagem para fazer as vossas perguntas, porque depois a seguir é o vosso momento, porque estamos a terminar. Simão passou no instante, imagina. O que vale que agora não há stress. Mais rápido que eu puder. Mas à vontade, porque agora o Instagram já não corta. Estás na boa. Já não? Ok, eu ainda estou fora de... Não, agora são 4 horas. Mas não vamos fazer 4 horas, Simão. Não, pelo amor de Deus. Não. Astrologia, é assim, eu assim para os astrolovers do mundo, eu diria que na minha... Ou seja, isto é sempre um pouco subjetivo, não é? Mas eu nunca encontrei nada, nunca encontrei nenhum assunto humano que seja tão extraordinariamente belo como a astrologia. Isso para mim é uma coisa que é nítida. E eu lembro que tu até me falaste da potencial pergunta do que responder
a pessoas que dizem que a astrologia é uma parvoíce. Exatamente, sim, também tem essa. Se as pessoas não são, ou seja, se as pessoas não são convencidas pela verdade da astrologia, eu acho que podiam pelo menos ser convencidos pela sua beleza. Mas pronto, isso é o que eu acho. E portanto eu diria que qualquer pessoa que está a estudar astrologia está a estudar uma coisa que primeiro é muito antiga. Os dados que nós temos mostram que muitas ideias astrológicas chegaram até nós ainda do Paleolítico. Portanto, por exemplo, Leão já era um leão no Paleolítico, a constelação. Uau. Touro já seria um touro no Neolítico. São ideias muito antigas, são ideias que têm sido preservadas durante muito tempo e, portanto, isso é absolutamente extraordinário, independentemente de pequenas mudanças técnicas. Todos nós olhamos para os mesmos planetas, todos nós olhamos para o mesmo céu, todos nós olhamos para as mesmas estrelas e todos nós temos ideias muito parecidas sobre eles. As diferenças técnicas são muito mais de pormenor do que nós queremos acreditar. E eu acho isto extraordinário. E depois porque tem uma beleza extraordinária, uma beleza mítica extraordinária, e portanto eu diria que aquilo que nós podemos fazer enquanto astrólogos, que eu acho que é muito bom e que é uma mensagem para toda a gente, é honrar vivermos num mundo em que acima de tudo isto sobreviveu, podia não ter sobrevivido, muitas outras coisas como esta não sobreviveram ao longo dos séculos, e termos a oportunidade de com o nosso trabalho honrar esta tradição que eu acho extraordinária. Por muita pena que eu tenho que muita gente não consiga ver nela a mesma beleza que eu vejo. E em termos de mensagem de esperança quanto ao Covid, não sei. E com Júpiter e Saturno em Aquário. Aproveita, mete aí. Saturno em Aquário. Nós estamos em termos de... isto já deve ter vindo à baila em algum momento. Em termos de grandes conjunções, estamos a passar de um ciclo de terra para um ciclo de ar. As transições são sempre difíceis. A última vez que uma coisa desta natureza aconteceu, nós estávamos a entrar no fim da Idade Média. Passar pela peste negra, começar o processo extraordinário de traduções que levou ao Renascimento. A única coisa que eu acho que nós podemos com muita honestidade dizer é que ou seja, é que a adversidade nunca parou o ser humano e a capacidade que o ser humano tem de se relacionar com o mundo e com as coisas à volta dele, não é? E portanto, não parou antes e não vai ser esta agora, não vai ser o Covid agora que vai parar. E, portanto, o que eu diria é, em termos de mensagem de esperança, ou seja, todos nós estamos a passar por enormes dificuldades económicas, pessoais, emocionais, e eu não diminuo essas coisas, mas deem ao mundo coisas deem ao mundo coisas que vocês acham que devem estar no mundo. Façam a vossa astrologia, façam a vossa arte, façam amor, façam amizade, façam todas as coisas que tornam o mundo um lugar um bocado mais fixe, porque nós vamos precisar disso num período de transição. Precisamos sempre disso num período de transição. E portanto se o que avança sobre nós é a solidão do confinamento, é a morte de uma doença e por aí fora, entreguem ao mundo exatamente o oposto, se vocês conseguirem. Sem querer soar, obviamente. Certo. Eu fico muito constrangido com estas coisas, Alexandre. É o meu ascendente em tímido, não é? Estou muito constrangido com este tipo de discurso, mas sim. Mas é bom, faz falta. E as pessoas precisam de orientação e de luz, percebes? Claro. Criar oportunidade na crise, diz a Mariana. Esforço. Sim. Olha, as perguntinhas não apareceram. Eu não sei o que é que vos aconteceu, mas a caixa das perguntas... Isto acontece-me sempre. É quando eu dou aulas, é a mesma coisa. Nunca recebo perguntas. Parece que há um silêncio. Esmagas a audiência, não é? Esmagas, as pessoas ficam... Eu tenho Júpiter muito forte no mapa e isto é uma questão... Júpiter troveja da boca, não é? Eu acho... Às vezes não sei se assusta as pessoas, se as deixo confusas, mas efetivamente isto acontece-me imenso. Eu não acredito que a Isabel não tem uma perguntinha para ti. A Isabel vai tirar uma do chapéu para fazer uma pergunta. Escreve aí no comentário, já ela diz que não encontra a caixinha de perguntas. Escreve nos comentários que eu digo. Podem escrever nos comentários, já. Sim. Diz-me, porque eu não consigo ver a parte de baixo, o telemóvel está estrategicamente colocado. Está bem, eu digo quando aparecer. E diz lá uma data para o livro, para eu te pressionar. Não vou dizer uma data para o livro. Eu deixei de dizer datas há muito tempo. Foi. Mas é bom, eu trabalho de forma muito irregular. Às vezes eu tenho períodos em que trabalho imenso. Deus queira que seja para breve. É tudo o que eu posso dizer. Estou a perceber.
Essas perguntas, Sim. Filipe, são difíceis. Claro, na casa 4 e na casa 5, com Saturno na 10. Não dá, essas perguntas não dá. Isso é para consulta, Filipe. Digo eu ao Simão, o que é que tu achas disto? São perguntas Ah, difíceis. Não acho que eu seja. É muito pessoal. contextualizadas É, são um pouco difíceis de responder, não é isto. mas Ainda por cima, você Saturno não vai ser fala muito sempre. de filosofia, imagina, não é? É Mas dramático. posso dar só uma luz, que é Saturno é sempre onde o teu medo e a tua culpa estão. Vai. E, portanto, se tu souberes o significado das casas, tu vais saber que é nesse lugar que o teu medo e a tua culpa está. Portanto, é sempre o lugar onde essa culpa precisa de ser trabalhada. Um Saturno na 4 é um espaço de culpa. O Saturno na 4 transforma a 4 num espaço de culpa. Pois. Vê os significados da 4, família, origens, raízes, tradições, e vê como é que isso se relaciona e por aí fora. É a forma mais fácil. Isto também já agora posso dar uma resposta filosófica a isto, que é... e isto é uma coisa porque eu passei também e porque eu dou na cabeça dos meus alunos às vezes. Nós muitas vezes temos esta tendência de esperar que venha o astrólogo que nos diz finalmente o que é que Saturno na 4 quer dizer. E Saturno na 4... Saturno na 4 extraordinariamente não quer dizer nada, ou Saturno em qualquer lado não quer, não, ou seja, porque quer dizer muitas coisas, eu não te posso dar um significado, não é? Há sempre um trabalho da imaginação, que é o trabalho do astrólogo, é tentar perceber o que é que quer dizer, desde que a astrologia é muito mais simples do que parece em certos termos, não é? Quer dizer, talvez não se forem helenistas, mas se forem como eu acredito que a astrologia é sempre mais simples do que nós queremos fazer parecer. Se vocês souberem o que é que uma casa 4 é, se vocês souberem o que é que um Saturno é, vocês têm a base linguística para fazer sentido do posicionamento. E depois é uma questão de exercitar a imaginação até perceber como é que isso se manifesta naquele caso em específico, não é? Era um pai demasiado opressor, é um sentimento de culpa de uma pessoa que teve de deixar a terra natal para ir trabalhar para fora. Qualquer uma destas coisas pode ser, eu não vou conseguir dar-vos a resposta certa. E por isso, lembrem-se, o Ficino dizia que a astrologia é uma forma de metáfora poética. Interpretar um mapa é muito mais um trabalho trabalho muito mais parecido com interpretar um poema do que com olhar para uma lista de sintomas, por exemplo. Ai, que bonito, Simão. Olha, a Isabel diz que tu caíste no caldeirão de Zeus e por isso ela não vai perguntar nada. Olha, mas posso dizer à Isabel uma coisa gira, que foi a prima dela, a Maria, trouxe-me da Grécia uma pedra do sítio que miticamente, não é, em termos de mitologia popular na Grécia, é o lugar do nascimento de Zeus. Então eu tenho uma pedrinha trazida, não é uma pedra normal, é só um pedaço de calcário, mas é uma pedra que vem do próprio berço de Zeus. Muito bem. Portanto, a Mariana está a dizer que tem Júpiter na 12 e entende muito bem, e tem o Saturno na 2, por isso tem medo da pobreza, não é? Claro. Isso não é uma questão de medo, é uma questão de culpa também, não é? Ou seja, como é que te sentes quando recebes dinheiro? Essa também é a questão. Sentes-te culpada quando tens dinheiro? Porque o medo de Saturno está sempre, de alguma maneira, associado à culpa, eu diria. Porque Saturno é um planeta... Saturno é sempre um planeta que te critica. Lembrem-se do que eu contei sobre o Jeffrey antes, não é? Saturno é sempre um planeta que te faz estar face a face com aquilo que são as vossas limitações, com aquilo que são as fronteiras que vocês não conseguem passar, com aquilo que são as vossas dificuldades. E por isso é que é tradicionalmente dito um maléfico, não é? Porque Saturno é quando nós vamos a correr para fazer qualquer coisa, Saturno é a parede que não nos deixa passar. E isto muitas vezes manifesta-se em termos de culpa, de um sentimento de culpa brutal, o que não quer dizer que seja meramente uma experiência psicológica, normalmente não é meramente uma experiência psicológica, mas do ponto de vista psicológico, pelo menos, eu diria que culpa é uma coisa que consome o posicionamento de Saturno muitas vezes. E isso não é sempre evidente, porque nós sentimos o medo, mas não sentimos a culpa sempre. Olha, está a dizer que ela acha que tu, com a tua lua em Escorpião, acabas por não ler os mapas, mas sentir os mapas. Eu gosto de acreditar que eu leio os mapas. Eu acho que há várias dimensões. Eu acho que há uma dimensão na astrologia que não é puramente técnica. O que não é uma desculpa para não aprender a técnica. Este é o primeiro problema. Eu reservo-me o direito de não seguir a técnica porque eu já estudei muita técnica na minha vida, ok? Portanto, isto é um bocadinho como a educação clássica. Eu estudei milénios de técnica de astrologia, no meu período de estudo de astrologia, não é? Eu tenho entendimento pelo menos cursivo
de aspectos técnicos da astrologia helenística, de aspectos técnicos da astrologia medieval, renascentista, moderna, contemporânea. Todas estas coisas são coisas que eu entendo mais ou menos e que consigo falar pelo menos a um nível básico, em muitas delas em termos avançados. Isso é maravilhoso. E, portanto, eu acho que é extremamente importante saber técnica. Extremamente. E depois, eu acho que aquilo que nós compreendemos é que há uma dimensão da astrologia que é uma dimensão não só emocional, mas de intuição muito fundamental. E mais do que tudo, de diálogo. Diálogo com o sagrado. É a mesma coisa com tarô, é a mesma coisa com todas estas coisas. E, portanto, isso é a questão interpretativa que é brutal, não é? Vocês podem ver um Saturno na casa 4, mas não é toda a gente que tem Saturno na casa 4 que é órfão, não é? Não é toda a gente que tem um Plutão, não é cujo conjunto à cúspide 4, não é toda a gente que tem este posicionamento que é órfão. Aquilo na astrologia que se sente, aquilo na astrologia que é a intuição, é quando vocês olham para este significado, para este significador, sabem que há uma quantidade de significados que ele pode ter e de repente dentro de vocês emerge a certeza, como uma chama que é acendida, emerge a certeza de que neste caso específico esta pessoa tem uma experiência de orfandade. E, portanto, eu acho que um grande problema da astrologia é que depois nós temos tendência a inferir outras coisas, porque acertámos desta vez, começamos a dizer toda a gente tem Saturno na 4 que ele é órfão. Isto não é necessariamente verdade. Isto é uma coisa que o Jeffrey, foi uma coisa que mudou muito, é uma coisa que o Jeffrey chama o caso único de interpretação. E tem a ver com o facto de essencialmente, o raciocínio adequado para compreender um mapa é sempre único ao mapa em específico. Nós podemos dar dicas, interpretativas, mas há qualquer coisa em cada mapa que é único dele próprio e, portanto, é um trabalho de intimidade com o próprio mapa que é técnico e intuitivo e emocional, de facto. Portanto, temos que ver sempre o mapa como um todo, não é? Sim. Sim. Nesse sentido, sim. Ou seja, como um todo, ou seja, as capacidades cognitivas que nós estamos a engajar, por assim dizer, com o mapa, elas têm de ser olhadas como um todo. Eu não tenho problema nenhum que uma pessoa às vezes se apaixone por um aspecto do mapa. Às vezes tu vês e tu sabes que aquele aspecto é a questão. E portanto, tu vais ficar focada naquele aspecto e podes perfeitamente passar 2 horas nisso e não há drama nenhum de consulta. Portanto, eu não acho que tínhamos de ver o mapa inteiro sempre. Isso é uma das coisas que a tradição, o tradicionalismo me ensinou. Porque a modernidade tem muito esta coisa de ir planeta a planeta e de escrever o mapa planeta a planeta. Mas às vezes no tradicionalismo o que tu queres são os aspectos especiais. É muito mais como a horária, não é? Portanto, o mapa natal tem informações específicas e não é preciso exaustivamente olhar para cada coisa. Eu não tenho problema com isso, mas aquilo que nós temos de investir no mapa é intelectual, emocional e intuitivo, isso de certeza. Olha, a Mariana diz que falaste em incorporação. És médio também de incorporação? Eu sou um bandista. Tu falaste? Eu também sou um bandista. Tu também Sim, também faço parte de um templo de Umbanda, sim. Que giro, não sabia. E por isso foi uma das coisas. Sim, eu sou mais ou menos discreto sobre essas coisas. Tu és muito discreta, não sabia. Não parece, pois não, porque eu tenho essa personalidade. O escorpião apanhou logo, tu faz. Eu tenho esta personalidade um bocado expansiva, mas há bastantes coisas que eu não revelo sobre mim próprio. Não, escorpião, não é? Claro. Anos. Aliás, eu entrei para o terreiro de Umbanda na mesma altura que comecei a estudar astrologia. Foi com meses de diferença. Foi 2 meses depois de começar a estudar astrologia. Agora não vou muito, que é em Lisboa, não é? E é o meu chão. Mas é isso, sim. Que máximo, não fazia ideia. Que giro. Descobri, a Mariana descobriu. Claro, uma lua escorpião. A Mariana diz, bem, 4 ou 5 planetas em Capricórnio, Saturno a 2, quer dizer, com a lua escorpião, assim também eu, ascendente Sagitário. Mariana, o alto, tu sabes esse mapa bem. Sabes esse mapa bem de cor. Sei, porque fiz a consulta há pouco tempo. E fiquei abismada com o mapa dela, percebes? Fiquei mesmo bem. Não é normal a pessoa encontrar um mapa com não sei quantos planetas na casa 1. Assim, tão forte, né? Tão power. E depois com a lua escorpião, né? Eu sou super sensível à luz e escorpião, né? Tu, Luís. Sim. Gosto muito. Não gosto tal link de atração por malta escorpiónica, não é? Sim, é normal, yeah. Olha, meu querido, adorei. Não sei se há alguma pergunta tímida aí para fazer ou se o Simão realmente esmagou. Última pergunta. Havia aqui uma pessoa a falar que acha muito bem, a nossa Gabi. É isso aí. É muita interpretação e de troca com a pessoa para chegarmos ao entendimento. Eu acho também que em cada época da nossa vida temos um olhar para esse nosso Saturno. Sim.
E, Deixa-me já agora dizer uma coisa que o grande, a propósito disso, para mim o verdadeiro ouro da consulta astrológica é sempre o diálogo. eu também O acho. verdadeiro insight e por aí fora é o diálogo. E nós às vezes temos esta tendência de astrólogos de querer dizer as coisas acertadas. Pá, porque é uma questão de ego, não é? Nós queremos acertar, é normal. Queremos a aprovação, não é? Queremos a aprovação, mas quanto mais contexto uma pessoa tem, Eu concordo. mais sentido um aspecto faz ou um posicionamento faz e Simão, mais trabalho. concordo 1000%, só que as pessoas não percebem isso. As pessoas vão... É. E geralmente é assim, quem não percebe isso é quem não acredita e está cético, está a fazer um teste, não é? Claro. Se entrega, é óbvio que tu estás a dizer, é muito mais rica a É preciso bater o pé com essas coisas. Se uma pessoa também está numa consulta para me testar, foi dinheiro mal gasto. Exatamente. Concordo. É o que eu acho. Concordo. Portanto, eu acho que isto é uma coisa muito importante. Ninguém esconderia sintomas de um médico para o médico provar o seu talento. Exato. E ninguém esconderia os detalhes de um caso a um advogado para o advogado provar o seu talento. Como em tudo o que o ser humano faz, mais contexto é melhor. Isso foi uma coisa que a Luísa Azancote me disse nas jornadas, em 2016, e eu achei um bocado de treta, assim. Houve muitas coisas que a Luísa me disse na vida que eu achei que era um bocado de treta e ela tinha razão em todas. É muito sábia. É gêmeos como tu, não é? Vocês entendem-se lindamente. Nós andamos muito bem. Claro. E ela disse-me, eu hoje em dia não dou consultas sem a pessoa me mandar 1 ou 2 parágrafos a explicar-me onde é que está na vida dela e o que ela quer. E eu pensei assim também eu. E agora na verdade eu percebo que isso é de facto a base fundamental do trabalho para a astrologia, até porque qualquer forma de adivinhação, e eu acho que a astrologia é uma forma de adivinhação, sei que nem toda a gente concorda, não importa, mas qualquer forma de adivinhação é contida e faz sentido pela pergunta. Quanto melhor for a pergunta, mais nós temos uma luz para olhar para os planetas e para olhar para os posicionamentos. E, portanto, quanto maior for o contexto, quanto melhor for o nosso entendimento da ansiedade da pessoa, mais ajuda nós podemos fazer. Se a pessoa está a ir à consulta de astrologia, porque nos quer ver a acertar como se nós tivéssemos, como se fôssemos bichos num circo, ou seja, eu não posso ser, eu não tenho culpa da futilidade da pessoa. E, portanto, eu não estou lá para me provar. E só a partir daí é que qualquer trabalho interessante, de igual para igual, é que pode emergir. Só a partir do momento em que eu sou reconhecido como uma pessoa que diz coisas válidas e reconheço o outro como uma pessoa que me está a pôr problemas válidos. Só aí é que a astrologia pode, de alguma maneira, emergir. De forma relevante. Isso são pérolas para mim, eu concordo a 1000%. E agora, a partir de agora, vou fazer isso. Vou pedir para a pessoa mandar um parágrafo. Porque é outra coisa, quando a pessoa estuda o mapa, saber dar uma coisa da pessoa. Agora estás assim à deriva, a ver o mapa e não sabes o que passa. Olha, acho que tens aí uma visita muito importante, muito especial. Não sei se já deste conta. Quem? Não consigo ver, não consigo ver nada. Só te vejo assim. É o meu pai! É o teu pai que está todo orgulhoso. Eu não te quis interromper, que era para ele ver tu a brilhar, estás a ver? Ok, mas foi quando? Já chegou há um bom tempo? Há 2 minutos, 3 minutos. Há 2 minutos, ok. Olha, certo. A Mariana está a falar contigo, a Mariana foi tua fã. Eu sou médium de incorporação sensitiva, diz a Mariana. Eu sou cartomante e me apaixono pela astrologia. E se já tive consultas que pagam para ver se eu acerto? Pois. Não, claro que sim. E é engraçado, se tu fores na Idade Média, há um astrólogo que é o Bonatti, e o astrólogo queixa-se dessas pessoas, e inclusivamente até dá técnicas, eu não acho que elas funcionem, mas ele inclusivamente dá técnicas para detectar se a pessoa está só a tentar provar ou não. É assim, isto é um problema de tal dimensão que parte de uma ignorância ou de uma incompreensão tão grande do trabalho que está a ser feito, que é inclusivamente difícil explicar porque é que é um problema. Eu vou dar um exemplo concreto. Houve há uns tempos, há 1 ano ou 2 ou 3 anos, na verdade, uma coisa muito famosa em Portugal, um clipe muito famoso em Portugal, de uma pessoa que ligou para uma cartomante, eu não sei se ela era boa cartomante ou má cartomante, não me importa, mas ligou para uma cartomante que estava a fazer coisas acho num programa qualquer da televisão e fez uma pergunta e deu o nome de uma pessoa, e a cartomante deitou as cartas e descreveu um monte de coisas sobre trabalho e sobre amor e não sei o quê, e depois no fim a pessoa dizia ironicamente, isso é a minha filha de 2 anos. E isto foi partilhado nas redes sociais como prova da estupidez da cartomante. E efetivamente as pessoas não percebem. E eu vou tentar dar um exemplo que deixa a coisa explícita. Imagina que eu te mostro um poema escrito, ok?
E tu olhas para o poema e, tipo, é um poema que tem uns erros ortográficos e é um poema com um tema um bocado banal. É girinho, mas tem uns erros ortográficos, mas é um poema banal e tal. Pronto. Tu até podes dizer assim, isto é um poema banal, mas isto vai depender do teu conhecimento sobre quem escreveu. Se eu te disser que quem escreveu aquele poema foi um homem de 35 anos com uma data de cursos universitários em literatura e que está a tentar ganhar o prémio Camões, tu vais pensar que aquilo é muito mau. Mas se eu te disser que quem escreveu aquele poema foi o meu filho de 4 anos, se calhar aquilo é excelente, ok? Da mesma maneira que se eu te mostrar uns rabiscos, se eu te disser que quem fez aqueles rabiscos foi o Da Vinci, se calhar tu achas que aquilo não é o melhor trabalho do Da Vinci, mas se eu te disser que foi o meu filho de 2 anos, se calhar tu achas que são extraordinários, pronto. O contexto é fundamental. Claro. Nenhuma arte interpretativa pode ser praticada adequadamente se nós não soubermos a quem é que nos estamos a referir. Porque a questão é, se sai uma carta no tarot, não importa, tarot, astrologia, seja o que for, sai uma carta como a morte no tarot, e nós estamos a falar de uma velhinha de 80 anos, de um homem de 30 anos que está a pensar mudar de carreira, ou de uma criança de 2 anos que está à beira de mudar de casa, esta carta tem significados absolutamente diferentes. Eu não consigo inferir nada sobre a pessoa da pergunta através da carta. Eu consigo inferir coisas da carta através de informações sobre a pessoa da pergunta, não é? Portanto, se a pergunta for este bebê vai mesmo mudar de casa ou vai mesmo ter uma mudança grande na vida e sai a morte, então é um sim. Se a pergunta for esta pessoa de 85 anos que está doente, está em risco de vida e sai a morte, então se calhar a resposta é um sim. Mas isto é sempre definido pela pergunta, é sempre definido pela pessoa que pergunta ou pela pessoa sobre a qual há uma pergunta, não é? E isto é que é tão difícil de perceber. Eu não estou aqui para trabalhar sem contexto. Eu estou aqui para trabalhar com muito contexto. E, portanto, se tu me disseres o que tu sabes, eu depois, com alguma sorte, algum talento e algum trabalho, pode ser que eu te consiga dizer aquilo que tu não sabes. Exato. Este é o grande objetivo. Tu não estás aqui para eu te dizer o que tu já sabes. Mas as pessoas são muito astrólogo para a gente orientar a vida delas quando elas é que são a dona da vida delas. É uma transferência de poder absurda. Certo. Isso é o problema de quem acredita demais depois. Estávamos a falar de quem acredita de menos. Isso depois é o problema de quem acredita excessivamente e perde o seu próprio contacto com a sua própria liberdade. Que se demite de controlar a sua vida e ter o poder de ser feliz, não é? Ouvindo-se. Não é? Sim, mas isso é porque acredita. Isso é porque acredita bastante. Isso é um problema de uma natureza diferente e eu concordo que também é um problema grande, que é tentar dar à pessoa a sensação de que ela mantém liberdade. Mas eu já te disse numa consulta e ela não me queria revelar nada, precisamente porque queria ver se eu era ou não era boa, estás a ver? E não me revelou nada. E depois queria que eu dissesse se ela ia voltar para o marido, se ela não ia voltar para o marido, se ela ia para o Brasil, claro. Se ela não ia para o Brasil. Foi horrível. Eu também já tive experiências dessas e agi muito mal nelas, porque aquilo que é efetivamente a atitude que se deve fazer e que é preciso ganhar coragem para fazer é dizer: minha senhora, acabou. Eu sei astrologia. Eu sei quais são os termos em que a astrologia funciona. E aquilo que a senhora tem é uma ideia pré-concebida de como a astrologia funciona. Eu não tenho responsabilidade por essa ideia. Eu não afirmei nunca ter as capacidades que essa ideia afirma que eu tenho. E, portanto, eu não sou responsável por ela. Exato. Porque senão depois acontece coisas engraçadas, que é aquilo, é uma última história e depois vamos embora. Mas é uma história muito engraçada. Isto aconteceu-me um dia também, ser testado. E por acaso eu até acho que eu acertei, por assim dizer, eu odeio esta ideia, mas que eu até disse coisas que seriam extraordinariamente difíceis de inferir sobre aquela pessoa. E que eu até disse coisas muito engraçadas que mostrariam que eu sou bom astrólogo no sentido até que o pessoal leigo pode pensar. Mas no fim ela estava desapontada e queria que eu lhe fizesse previsões a não sei quantas décadas. E eu não faço porque eu acho que não há ponto nenhum em fazer previsões em muitas décadas. Não é uma coisa que eu quero fazer. Nunca me aconteceu isso. Eu acho que o objetivo é sempre, eu faço previsões a um ano, porque o objetivo é sempre discutir com a pessoa como lidar com o que aí vem. E portanto eu acho sempre olhar para o que está à nossa frente é mais importante do que olhar para o que nós ainda nem vemos. E portanto, eu disse isto e ela disse, então vamos lá atrás. Eu vou-te dizer uma data no passado e tu vais-me dizer o que é que aconteceu. A consulta já tinha concluído, para dizer a verdade. Eu já tinha concluído a consulta e eu pensei, se for assim, em termos de brincadeira, tudo bem. E ela disse-me a data. E eu fui procurar os trânsitos e
o trânsito que havia lá, pronto, isto é modernice também, mas o trânsito que havia lá era um Urano conjunto ao Sol. Agora, isto é extraordinário, porque a única coisa que isto mostra é que foi alguma coisa inesperada, não é? Isto é sempre assim com o Urano. O Urano é filho da mãe assim. O Urano diz, é uma coisa fora do comum, é uma coisa impossível de prever. É sobre isso que é Urano, não é uma mudança e assim. Só que, obviamente, eu já sabia que teria sido uma coisa fora do comum se ela escolheu aquele ano. Claro. Ou seja, eu não lhe podia dizer nada. Claro. Não lhe podia dizer nada. Isto é daquelas formas que a astrologia também tem de mostrar que tu não te vais conseguir provar assim. E se eu estudo astrologia desde 2016 ou 2015 e continuo aqui com vontade de me provar, é sinal de que eu estou a fazer qualquer coisa de errado. Tipo, já é a altura de passar. Da mesma maneira que pessoas que escondem informação, não esconderiam a informação de um médico. E se escondessem, não se iam queixar que o médico é mau a fazer diagnósticos. Porque, tipo, exatamente, o vosso trabalho... Sim, não. Eu agora rejeito. Eu digo que não sou a pessoa astróloga indicada para aquela pessoa. Eu digo mesmo, eu não vou sentir que eu sou a tua astróloga. Eu não... mas vá lá. Não consigo. Porque eu tive uma experiência mesmo muito desagradável e eu não quero passar por voltar a essa experiência. Eu fiquei nervosa. Eu é que fiquei nervosa, percebes? Claro, e mandei a pessoa embora e não cobrei. Fiz muito mal, eu acho. Devia ter cobrado para ela, porque eu que estive a preparar a consulta e eu estive ali com ela e ela arrasou comigo. Eu devia ter cobrado, mas pronto, só queria ver longe, sabes? Tu és a trabalhadora, tu és a pessoa que sabe, tu és a pessoa que faz ao teu género. Tipo, eu não estou a dizer, é assim, certamente haverá astrólogos mais talentosos, menos talentosos, isso não é o ponto daqui. O ponto é que tu tens sempre de trabalhar sob a crença que tu és um bom astrólogo. Isto é fundamental, senão não trabalhávamos, não é? Portanto, eu acho que toda a gente a consultas acredita na sua astrologia e isso é uma coisa boa e faz sentido. E é preciso sempre trabalhar, com a maior honestidade possível, portanto, nós estamos a dar o nosso melhor aqui, e 2, trabalhar mantendo em mente que nós somos os profissionais. E se nós somos, nenhum psicólogo permite, a pessoa pode achar que psicologia freudiana é uma grande treta, pode achar que o Freud era um grande otário. Se ele for um psicanalista freudiano, nenhum psicanalista permite estar a ser posto em causa durante a sessão. Não permite, porque isso estraga a própria relação terapêutica, não é? E portanto, nós temos de estar nessa posição. É assim, se tu queres discutir a verdade da astrologia, se tu queres discutir exemplos, se tu queres discutir isso tudo, eu estou disponível. Eu escrevo sobre isso. Eu faço lives no Instagram sobre isso, como se vê aqui. Há milhares de oportunidades para tu interagires comigo sobre este tema. Exato. Não é na consulta. Não é esse o espaço. Claro. Tipo, manda-me uma mensagem no Facebook que, tipo, normalmente eu até respondo. Às vezes esqueço-me. Mas normalmente eu até respondo, estás a ver? Tipo, interage comigo e eu vou interagir contigo. Mas não venhas a uma consulta e não venhas à consulta especialmente com a intenção de talvez não pagares se não gostares do serviço. Não há paixão. Porque efetivamente tem de haver um nível de confiança, até porque nestas coisas meio místicas, tem de haver um nível de confiança para a coisa fluir. Senão a coisa não flui. A pessoa tem de confiar no astrólogo, o astrólogo tem de confiar na pessoa. Se não é assim, a coisa fica paralisada. E é uma pena, porque efetivamente há consultas que são muito boas e extraordinárias e todos nós as temos, e depois há consultas que são prejudicadas profundamente por este desejo de teste que as pessoas têm, que eu não percebo muito bem de onde é que vem, mas que de facto é prejudicial à prática, definitivamente. O que não quer dizer que nós não devamos ser questionados. Eu acho muito bem que as pessoas questionem, acho muito bem que as pessoas sejam céticas. Eu passei grande parte da minha carreira astrológica a interagir com céticos. Eu escrevi grande parte do meu trabalho académico sobre críticas à astrologia, não é? Grande parte da minha investigação sobre a história da astrologia foi sobre o que é que os críticos diziam e quais é que eram os argumentos contra. E eu estou sempre a interagir com este tipo de coisa. Eu acho muito bem acho que toda a gente numa sociedade democrática e livre deve ser aberta a críticas e deve ser criticado. Eu só acho que há contextos. Não é? Acho que há o contexto adequado para fazer essas críticas e acho que há o contexto adequado para as fazer. É só isso. Sim. Já me calei. Sim, é maravilhoso. Deixa-me só fazer uma pergunta. Quando é que tu voltas a dar cursos para as pessoas saberem? E as tuas consultas são online agora? Como é que as pessoas conseguem fazer consulta contigo? Portanto, as minhas consultas são todas online, porque eu também não vivo em Portugal. Pois, exatamente. E também com o Covid, também agora é tudo em online. E como é que as pessoas fazem para te contactar? Vão ao teu contactar no Instagram. Ok. Se quiserem, podem contactar à vontade. Eu também, só um aviso, eu também já não recebo pagamentos em contas portuguesas, porque eu fechei isso completamente. Claro. E
tem de ser ou por PayPal, ou por Revolut, ou uma técnica qualquer dessas. Depois logo vês isso curso. Porque, pronto, não, estou só a avisar, porque o meu negócio é um negócio em Inglaterra, efetivamente. Pois, claro. Vais Neste ficar por aí, momento. Simão. E, Simão, vais ficar por aí. pá, há algum tempo, pelo menos, sim. Eu gosto muito de estar aqui. Tá bem. Durante algum tempo eu penso que sim. Pronto, portanto, mandem mensagem e é isso. Acho que era Então, isso que e me perguntaste, cursos? não é? Quando é que voltas a... Quando é que voltas Cursos, a... era isso. Sim. É assim, cursos em termos do CEIA, eu imaginaria que há algumas coisas que podem aparecer no início, assim, tipo fevereiro ou março do ano que vem. Os outros ainda não sei. Os outros ainda não sei porque preciso pensar nisso, preciso falar com as pessoas. Eu agora estou a ensinar em várias escolas, não é? Temas diferentes. Normalmente os meus cursos técnicos de astrologia são no CEIA. E as minhas coisas filosóficas são em centros diferentes, alguns em inglês, alguns em português. E esse eu ainda não sei. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve no início do Mas ano. as pessoas que quiserem ver, tu publicas no teu site, é isso? Eu faço pelo menos sempre stories no meu Instagram sobre cursos que vou dar. Ok. Portanto, isso acontece. E pronto. E vou passar a publicar no meu site porque isso é uma excelente ideia. Não fiz até agora, mas sim, vou fazer isso. E depois mandar newsletters às pessoas, não é? Sim, tenho que fazer newsletters também, tantas coisas. Eu sou péssimo nessa parte, eu tenho falta de terra e efetivamente eu nasci mais para falar de filosofia do que para fazer newsletters. E é tão bom ouvir-te, Simão, é tão bom, é tão bom. Olha, Isabel, Deus Então, parabéns ao também teu pai ninguém pelo filho que ele tem, não é? Ó Simão, adorei, é maravilhoso falar contigo, é ótimo, adoro. Obrigado, Xavier. E espero que continues e tenhas uma carreira brilhante e que ninguém fixe a astrologia pelo mundo e Portugal também, não é? Seguindo a linha do nosso professor João Medeiros, serás um dos eleitos para prestigiar Portugal no mundo. Com o teu cheiro de caranguejo, perfeito. Ótimo, sim, não, estou brincando. A ver se a gente combina em breve, fazes parte das jornadas astrológicas de outono para o ano. Estou a pensar a fazer online e depois para outro ano vou organizar com o Nando Guimarães uma ida a Salamanca para irmos à sede da faculdade, a última faculdade que deu aulas de astrologia na Europa, disse ele. Uau! Francamente não sei, não é? Mas acredito no Nando, ele é muito sábio. E está todo cheio de vontade de vir a Portugal. E já disse, bora organizar, Nando. Tu traz a malta do Brasil, eu trago a minha malta do Portugal e tu, não é? Que és nosso. Estás aí? Não, vou, se vocês forem, eu vou. Estou emprestado, sim. Aliás, podíamos fazer palestras de astrologia no caminho, estás a ver? Tipo, autocarro e a malta de fazer palestra. Era muito fixe. E depois com a cena da comida por ali e a dormida. Eu adoro essas coisas, como tu sabes. Não, eu sei. Isso era extraordinário. Ui! Isso era extraordinário. É a família ali, a tribo astrológica. As pessoas têm que se conhecer, as pessoas têm que falar astrologia, astrologuês tem que ser uma coisa que tem que ser dada na escola. É uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa que ajuda o mundo a ser melhor. Portanto, eu estou nessa. Portanto, quero fazer isso. Portanto, para o ano, seguramente online, que eu ainda não sei se isto do Covid vai estar tudo vacinado ou não. Vai estar passado. No outro ano, vamos todos ao autocarro. Certo, eu online não tenho qualquer problema porque não preciso organizar viagens e assim, por isso podes contar comigo. Simão, e tu vieste, coitadinho, tu vieste ao meu convite para as jornadas e depois não o fiz, foi cancelado. Pois foi. Azares desses acontecem. Tu és um amor. Azares desses acontecem. E o Froley também, coitadinho, vinha para cá e também cancelou. Era o dia que eu ia conhecer o Fraulo, mas finalmente. Vais conhecer. Eu vou conhecer o... Eu não sei se ele quer vir, mas eu se calhar se eu convidar ele vem. A 2022 para ir a Salamanca. Eu posso tentar ver se arranjo gente inglesa também. Posso sondar aqui. Mas só com o compromisso tu me traduzis, não arranjas-me um problema, não é? Que depois precisa então, mas se ia chamar o Frowley, também podia chamar. Pois é. Eu posso traduzir, não há drama. Então, mas tu queres conhecer o Froley, eu convido para tu conheceres, não é? Não tens. Então... Sim. Não é preciso, não te preocupes. Mas o Froley está sempre pronto a vir para Portugal. Sabes como é que ele ficou encantado? Por acaso não vieste essa coisa que a gente fez do Froley, para não vieste, pois não? Não, também, porque isso foi na mesma altura que veio o João a Cuio. E foi logo depois de eu ter vindo para aqui. Pois foi a loucura total, foi Eu cheguei aqui em meados de outubro e o Froley foi no início de novembro, se eu não estou em erro. Pois foi um atrás do outro, pá, eu estava imparável nessa altura.
Com o bebê já tinha nascido. Eu estava a vingar-me, não ter ido lá acima à Maia, estás a ver? Não Eu fez também vou fazer coisas este ano. Não, foi muito ativo. Foi assim que eu saí, essa atividade toda explodiu, eu estava muito frustrado. Explodiu, foi ótimo. Olha, a Isabel está a vibrar, diz que 2022 Júpiter está em peixes, vamos todos para Salamanca. Bora! Vamos embora, que tudo Sim, embaixo ao máximo. vamos. Epá, eu acho que é viável, ponho o Astrolover palestrante com o microfone, não é? Epá, o meu pai faz isso, o meu pai faz isso nas viagens da terra dele. Epá, eu acho que é inspirador, inspirador. É. Aproveitamos Tudo o se tempo, arranja. vai sempre andando. Quando paramos, vamos comer umas coisas, curtir, falar, confraternizar. Dormimos em sítios diferentes. O meu pai é da família lá de cima da Baralta, tenho grandes connections ali em Castelo Rodrigo. Antes da gente ir à Espanha, que é mesmo ao lado de Castelo Rodrigo, Salamanca, paramos ali na terra do meu pai. Eu domino aquela cena completamente, não é? Há anos. Portanto, parece-me. E aí, a Mariana está em Viseu, Acho não é, ótimo. Mariana? Fazemos uma paragem por Viseu, apanhamos a Mariana, não é, Mariana? E vamos. Hablar, só que eu não sei como é que vou fazer a parte. Tu conheces alguém da Universidade de Salamanca? É que eu preciso de alguém que me leve lá para dentro, para a biblioteca. Estás a ver? Tu queres mesmo. Isso é uma questão. Eu quero ir à biblioteca e quero ver onde é que foi a última aula de astrologia na Faculdade Europeia. Percebes? Queres ver a sala mesmo? Quero ver a sala, quero ver os livros, quero falar com alguém que é sabe capaz de já não haver a sala. Bem, mas isso é uma questão, isso é muito mais uma questão de falares com a própria. Eu não conheço ninguém e mesmo assim não teria em bons termos que conhecesse. Mas eu tenho uma prima que trabalhou na Faculdade de Salamanca, mas ela já não está. Mas posso falar com ela. Ok, mas fala com a tua prima e eu acho que o principal é assim, muitas destas coisas são abertas ao público. Muitas vezes bibliotecas são abertas ao público e coisas assim. E o que tu queres perceber é o que é aberto ao público ou não. E eu tenho a certeza, é como a astrologia é mais complicado, mas eu tenho a certeza que se tu conseguires arranjar, estás a pensar falar com o Carlos Holanda? Eu posso falar. Essa parte eu ia deixar para o Nando. Mas o Nando é que é o Chrome, astrólogo do Brasil, que conhece toda a gente. Mas diz, o Carlos Holanda conhece alguém em Espanha? Não. É só que como o Carlos Holanda fez investigação sobre estes assuntos, se isto fosse vendido uma viagem de investigação, se calhar, estás a ver, mas agora já disse o plot todo aqui na live, já toda a gente vai saber que é treta. Mas acho que isso é muito mais o caminho importante assim. Mas não é treta, ouve lá. Eu tenho as minhas artes de Luís Sagitário e transformar a viagem num acontecimento, não é? Giro, de aprender astrologia, conviver com astrólogos, não é? Tens de ver o quão sensível eu vou lá. Eles estão em deixar-te entrar. Eu vou lá. Vai depender da direção, depende sempre da faculdade. Há faculdades que são super relaxadas. Quer dizer, por exemplo, a minha faculdade aqui, tu entras no campus, não é? Da universidade e ninguém sabe, não há qualquer controle, não é? Se tu quiseres entrar, se tu quisesses vir aqui fazer uma visita guiada à universidade e entrasses, ninguém te ia parar. Pois, exato. Portanto, depende mesmo imenso da universidade. Também vai. Sim, acredito que sim, espero que sim, desejo muito que sim. Quantos mais astrólogos sábios, melhor, não é? Vai ser muito mais interessante. Mas sim, eu vou lá em breve, nas férias, vou lá no Carnaval, vou começar, eu quero mesmo ir a Salamanca outra vez, e vou meter o nariz, e vou falar com a minha prima, e vou falar com o Holanda, e vou começar a pensar nisso. Se bem que eu acho que primeiro tenho que pensar nas jornadas online, mas isso é mais simples, porque é online. Essa é mais complicada, que as pessoas têm que fazer. Tu tens que fazer viagens, comprar o bilhete, não é? Em 2022. Claro. Eu tenho que ver quando é que é a data mais propícia para correr bem o evento. Enfim, muita coisa para fazer, não é? Mas sim. Ainda falta. E vai correr muita água. Mas a ideia para vocês todos é dar aulas no meio do autocarro. Encontrar um sítio bom para a gente dormir todos. Quero que seja assim 3 dias para a malta ficar bem envolvida. Estás a ver? Peixes. E vai ser maravilhoso, tenho saudades. E de facto, assim, o único evento que eu consegui fazer isto que eu gostava foi em 2016, por causa da minha barriga. Depois nasceu, a vida ficou uma maluquice. Mas é isso que eu quero. Ele agora já fala, já anda, já está mais ou menos educado, mais ou menos. Não sei se ele irá, não é? Não faço ideia, capaz de não ir, não sei. Mas entretanto, aí já tem 6 anos, já acho que já está mais. Não é? O tempo passa. E ele tem que te conhecer, não é? Claro, sim. Olha, Simão, adorei. Eu ficava aqui a falar contigo. Ainda bem, também gostei muito. Aí que horas são? Aí é 40. Não, é a mesma hora. É a mesma hora. Nós temos... é uma maluquice. E meu Deus, é tardíssimo. É tardíssimo, é assim que eu adormi. Geralmente nas aulas de Saturnália eu adormecia, estás a ver? Na aula. Era uma barraca. Era a aluna que adormecia na aula.
Porque acabámos sempre. Depois o João Acui fala. Pronto. Mas é maravilhoso. É como tu. Exatamente igual. Obrigada. Adorei, sim, nós temos esse estilo. Tchau, tchau. Tchau. Muitos beijinhos. Beijinhos. Continua. Faz favor de publicar tudo. Mandar newsletter para a pessoa poder saber. Porque quando eu soube daquela curso da Saturnália, já estava muito em cima. E não me consegui organizar. Eu acho que deves sim explorar o Instagram, fazer lives, falar. Olha, pôs aquilo no direto, estás a ver, Simão? E falas. E depois gravas. Falo, sim. E a malta vai ver quando pode. Percebes? Yeah. Porque é uma bênção, tu sabes imenso. E é maravilhoso aprender contigo. E é maravilhoso ouvir astrologia contigo. E escreve livros. E dá cursos. E faz favor. Estás a perceber? Está bem. Sim, senhora. Sim, senhora. Obrigada, parabéns. Um beijinho ao teu pai. Obrigado. Até breve. Tchau, tchau. Até para a semana. Beijinhos. Obrigada, Até para a próxima.